Fala, pessoal da Pauliceia! Estamos aqui novamente, mais um episódio 25 do meu, do seu, do nosso Conexão Pauliceia podcast, o podcast oficial da Pauliceia. E eu quero já falar que é um oferecimento da Perua Studio, esse estúdio maravilhoso do nosso amigo Ale Willy Wonka. A gente chama ele carinhosamente de Willy Wonka porque ele transformou em realidade esse caos de ideias que a gente tinha e hoje a gente está aqui botando tudo isso, né, para acontecer. Perua Studio, Portal Pauliceia SBC, Pauliceia News, que nos ajuda na divulgação. A agência Apo Underline Digital, agência também que ajuda a gente a preparar todo esse material aí que vocês veem. E hoje a gente vai falar sobre um assunto muito legal. Mas antes eu quero apresentar aqui a minha coleguinha de mesa, Fernanda Graner, da loja Batom, que sempre está nos ajudando aqui e que é ela que organiza toda a parte aí, né, Fê? Dá um oi pro pessoal aí. Fala, pessoal. Nossa, minha voz quase não sai. Já tá engasgando já logo no começo. Meu Deus. Eu nunca sei o que falar, gente. É isso. Dá um oi pro pessoal, faz assim, oi. Tomar uma água. E pra gente começar, eu quero falar sobre o assunto em pauta. Mas antes, eu quero fazer um oferecimento aí, vocês estão vendo, da Formulab, que é a patrocinadora do nosso episódio, né? Ela está nos patrocinando e está nos patrocinando com a sua linha de formulados para pets. E a hora que eu falo para você que é linha de formulado para pets, vocês já devem imaginar que o assunto que nós vamos falar é o assunto sobre os pets, né? E nada melhor, né, para falar sobre esse assunto do que as pessoas que são especialistas. Por isso nós convidamos hoje a Cláudia Rios. Cláudia, muito obrigado pelo convite. Seja muito bem-vinda. Obrigada. E a doutora Marcela Mancini. Com esse sobrenome eu falei, eu ficava rico, hein? Doutora Marcela Mancini, que é veterinária e vai estar ajudando a gente também hoje na resenha aí, né? Sim. Com certeza. Muito obrigada. Nós que agradecemos vocês aí. E primeira pergunta, assim, que eu já queria me adiantar, para falar um pouquinho sobre vocês. Eu queria que a Cláudia falasse primeiro sobre a sua relação com a Pauliceia. Você é nascida na Pauliceia. Como que foi a sua história aí com o bairro? Na verdade, eu vivi praticamente a minha vida toda no Independência. Né? Mais os meus avós. Independência e Bairro Independência, não. Bairro Independência perto do Parque dos Pássaros. Ah, sei. Né? Entre o Parque dos Pássaros e o Piraporinha. Ali. Certo. E aí meu marido, que hoje é meu marido, comprou uma casa aqui. Mas assim, eu sempre tava por aqui porque a gente tem o jazigo no cemitério, e minha avó era daquelas que vinha limpar, né, e tinha tudo um ritual, então vira e mexe eu vinha com ela morou aqui também, tem foto minha aqui na Francisco Alves e tal. Mas aí meu marido comprou a casa aqui, e a gente tava namorando ainda, e aí quando eu casei, acabei vindo direto pra cá, né, fiquei aqui faz 8 anos. 8 anos, há 8 anos aqui isso. Que eu tô morando aqui, sim, né, mas já frequentava antes já. Sim, então aí você se mudou para Pauliceia há mais ou menos uns 8 anos atrás aí, Isso. Certo. Não precisa falar onde você mora, mas que região mais ou menos, só pra gente se Uma situar. travessa da MMDC. Certo. E a doutora Marcela, como que é a sua história com o bairro aí? Foi quando a gente abriu o hospital, né? Eu e minha sócia, a gente acabou vindo pra região. A gente morou aqui 8 meses. Eu moro aqui perto, não moro aqui na Pauliceia. Uhum. Mas nós abrimos o hospital vai fazer 4 anos, agora em agosto, né? A gente gostou muito do bairro justamente por essa relação que tem com os pets, né? A gente percebe que o pessoal daqui gosta mesmo, eles cuidam. Tem muita casa, então as pessoas têm mais de um pet, né? E a gente viu essa necessidade também no bairro, porque não tinha quase nada 24 horas, né? E principalmente um hospital. Então a gente decidiu vir pra cá, né? Eu e ela, tinha uma clínica onde hoje nós temos o hospital, né? E surgiu a oportunidade de abrir o hospital lá. Então a gente decidiu por conta disso, né? A paixão que a gente percebe mesmo que os moradores daqui têm pelos pets, né? Você acha que essa paixão
particular do bairro, assim? Ou tem diferença, assim? Olha, o que eu percebo em relação ao bairro, né? Eu trabalhava antes, eu já trabalhei em outro hospital, né? Em outro bairro de Santo André, no caso. Um pouco de status, a gente percebe assim, né? Mas as pessoas têm o cachorro porque acham bonitinho e tudo mais, mas como a gente vai falar hoje bastante, né, da questão do abandono e tudo mais, é uma coisa que lá a gente não via tanto. As pessoas gostam do cachorro até a parte que ele é bonitinho pra postar na rede social, mas depois disso já não gosta tanto, né? Tanto que uma das coisas que a gente defende muito aqui no bairro, né, é a questão da eutanásia, por exemplo, que as pessoas acham que é chegar e fazer, né, e é uma coisa que a gente é totalmente contra. Então, com certeza, aqui no bairro a gente sente uma diferença mesmo, assim. Essa união que tem, por exemplo, do SOS Pet é uma coisa que eu, particularmente, desconhecia, né, pessoas que realmente se unem, né, um bairro que se une para ajudar mesmo, é uma coisa que é muito difícil a gente ver. E a gente tá muito assim também conectado com divisas, né? Diadema, Santo André e de São Bernardo, né? Tudo ali junto. E aí, quando chove, por exemplo, a rodovia 31 de Março, Anchieta, Corredor ABD, acaba também fazendo os animais ou irem daqui para as rodovias e vice-versa. Então, aqui no bairro também tem acontece bastante isso. Mas eu acho que isso que vocês falaram aí, eu acho que não existe, não, das pessoas terem pet só pra postar na rede Imagina, social. né? Isso. Existe, infelizmente. E nem sério, são reborn, viu? Era mais fácil, São né? de verdade. A gente teve, contando bem rapidinho, um caso de um pet que foi abandonado lá, um Spitz de raça, 4 meses. Ele tinha um problema neurológico e a tutora deixou lá e abandonou. E simplesmente não ia buscar, a gente mandava mensagem, ela não aparecia e postando status nas redes sociais como se o cachorro não existisse. Caramba. A gente acabou pegando esse pet, né, pra gente. Infelizmente, ele veio a óbito. Tava muito grave, mas acontece muito, muito, assim. Infelizmente, muito mais do que a gente gostaria de ver. Uhum. Nossa. E assim, você falou do hospital. Pode falar onde que é o hospital, nome, tudo pra gente entender aí. É o hospital Lado a Lado Animal, né? Eu tenho uma sócia, a Júlia, também é veterinária. Ele fica na Francisco Alves, número 111, ali no finalzinho, perto da academia, né? Da Sim, Gaviões, sim. do frigorífico da Frente já Barba. com o paredão ali da academia, né? Isso. Aí a gente tem Certo. hospital, banho tosa, loja, tudo que, né, o pet precisa mesmo 24 horas. Só o banho tosa que não é 24 horas, mas também é um horário estendido, justamente por conta da demanda aqui da região, né? E 24 horas, é 24 horas com suporte, com veterinários ali pra atender 24 horas de portas abertas. Ah, legal. Tem segurança, 24 horas também, né? Então, qualquer coisa, loja, tudo 24 horas mesmo. A gente teve uma situação aí um tempo atrás, que a gente tem um Yorkshire, né? Só que já faz mais de 4 anos, né? E a gente ele ia tomar vacina e era a vacina da raiva, né? E aí, na hora de tomar a vacina, foi num sábado. E aí ele tomou a vacina à tarde. E depois, umas 7 horas da noite, mais ou menos, ele começou a ter uma reação alérgica muito forte. Nossa. E aí ele ficou todo inchado, a gente ficou desesperado. E no sábado à noite, pra achar aonde e o que fazer. Eu lembro que até depois disso, eu e minha esposa, toda vez que a gente via um hospital veterinário no ABC, que era 24 horas, a gente já guardava. Ó, ali tem um... E a gente pensa nas rotas já, né? Então, Pra- porque foi um negócio bem... Logo que a gente abriu, a gente ficava de portas fechadas, né? A gente morou lá 8 meses, porque a gente ainda não sabia, né, como que ia ser. Mas a gente ficava de portas fechadas. Só que no primeiro dia que a gente abriu, a gente já teve 2 internados. Por conta da necessidade da região mesmo. As pessoas nem sabiam direito, né, que quem estava lá, quem era veterinário, mas por conta da necessidade, a gente já teve 2 internados no primeiro dia que a gente abriu. Então, uma semana que a gente pretendia ficar ali de portas fechadas, a gente já falou, não, portas abertas mesmo, porque... E sempre tem algum lá internado. Nunca tem as baias vazias, né? Não, sempre tem. Graças a Deus. Que legal, você vê. Aí às vezes as pessoas não entendem as demandas, né? Não conseguem perceber, né, que tem demandas para se atender no bairro, né? A conscientização, ela engloba muita coisa. Então, eu acho que a conscientização, ela é a base, tanto pro meu trabalho, Com certeza. como pro dela.
né? Conscientizar a pessoa de que o animal, ele não é um objeto, ele não é um qualquer coisa, né? Então ele precisa de tratamento, ele precisa de banho, ele precisa de comida, né? Enfim, N Sim. coisas. Então, assim, a conscientização para mim engloba tudo isso e é uma coisa que é difícil de fazer. Eu quero entrar numa questão com vocês e, inevitavelmente, eu tenho que perguntar a idade das respectivas convidadas. Eu sempre tenho que ser deselegante de fazer essa Não tem pergunta, né? Não. Mas qual que é a idade de vocês, você, Eu Cláudia? tenho 42. Eu tenho 34. Tá. Então, assim, só para entender que, assim, esse respeito pelos pets, eu digo respeito porque vai além da questão do carinho, do amor, assim, esse respeito com os pets não é algo que sempre existiu, é algo de certa forma recente. E eu queria que vocês comentassem sobre isso. O que vocês acham que virou a chave na cabeça do ser humano para começar a entender que o pet ele vai além né, de um animal que as pessoas que tá ali só para servir, né? Acho que é bem o que ela falou, o status também. Acho que é um dos principais motivos. Eu acho que o fato das pessoas também não estarem tendo filhos, estarem Isso. tendo pets, né? É uma segunda coisa, né? É. Porque colocando numa balança financeira, as pessoas calculam que um pet dá menos gastos do que um filho, né? Só que a gente, é o que a Cláudia falou. Obviamente, gasta menos porque, né, vive menos, não tem escola e tudo mais, apesar que hoje em dia tem creche, tem tudo, né? Mas as pessoas calculam isso também e tem pessoas, né, acho que os jovens, principalmente que estão casando e tudo mais, eles não querem ter filhos ainda, ou talvez não queiram nunca, e escolhem ter pets, né, gato, cachorro, enfim. Então acho que isso é uma das coisas que colabora bastante, né? E o fato de os pets estarem vivendo cada vez mais. Eu acho que isso também é uma coisa que Vivendo mais tempo. A estimativa de vida deles estão Tem isso aí? cada vez mais. aumentou muito, muito. A gente tá com o caso de uma gata de 23 anos. Nossa. Eu tive, acho que a mais velha, assim, que eu atendi foi uma poodle ela, né, faleceu com 24 anos. E até os 23. Gente, poodle também é uma Saudável, coisa, né, que a gente sempre não, vê. poodle, Teve uma época de febre, né? Teve a febre dos poodles, a Nossa, febre do faz Yorkshire, tempo, a né? febre... Sempre, hoje, agora, eu vejo que a febre é Lhasa e Shih Tzu. Voltou, então. O Golden Retriever, e né? Spitz, né, também tem bastante. O Spitz é o agora. famoso Lulu da Pomerânia, né? O pequenininho, bem peludão, do focinho pequenininho. Teve a febre do labrador também com o Teve. filme. Do Marley e eu, Do né? Marley, O tem pessoal as saía do febres, cinema já passava no pet shop. É né? verdade. Os caras abriram o pet shop em frente ao cinema, né? Pra vender os cachorros. É verdade. E eu acho que o fato de terem muitos canis também, né, por aí, assim, às vezes até clandestinos, né, virou um negócio, né? Virou. O mundo Ah, pet, sim. isso é uma sim. coisa também, né? O mercado pet cresceu, Absurdamente. eu acho que do ano passado para esse foi um crescimento de, acho que quase 30% pelo que tinham falado. É um E só tem a crescimento crescer. absurdo, né? E só- Muito grande. Eu tava até comentando com o Saulo e com a Ana, né? Que eu e o Caio, a gente passou no shopping. E aí eu gosto de ir justamente onde tem o pet shop, lá dentro do Ver os shopping. nenenzinhos, E né? aí tinha um monte. Assim, normalmente eu não acho pet shop, mas com um cachorrinho. Mas lá tem muito. Lá no Morumbi. E é só cachorro, assim. Eu De vi raça. só cachorro de raça. Tinha husky, tinha Lhasa, tinha pug, tinha York, enfim. Se eu não me engano, é proibido isso hoje, né? Os de shopping não ainda pode, podem, mas eles estão tentando, né, evitar. O que, Não acho que o pode único que tem, assim, que é bem bacana o trabalho é a Pets, que eles têm, bacana, Ah, mas o Pets que aconteceu a questão lá da enchente também, que não foi muito legal, né? Mas eles têm pets pra... Calma, Pode falar? vamos contar. Pode falar, pode falar. Pode. Quando teve a enchente ali do Rio Grande do Sul, todos os animais que estavam lá, eles se afogaram, eles não tiraram, eles abandonaram pra morrer mesmo, né? E isso foi uma coisa que chocou muito, Pegou né? muito mal, né? Muito Pegou, mal. Foi pegou. muito ruim, assim. E reforça que hoje em dia é um negócio, né? Não é por amor, né? A maioria dos que você vê, assim. Tanto que tem muito pet shop abrindo e fechando, né? Porque se você não faz por amor, não vai. Não tem Lógico que jeito, sabe? tem que ter o seu lucro, lógico que tem. certeza. Por exemplo, o acordo,
como é que eu posso dizer? A parceria que a gente tem com o lado a lado, né? A gente entende que eles têm algumas situações, Gastos, algumas né? coisas, alguns gastos que fogem da alçada. Então, por exemplo, um exame específico que tem que ser feito externo, um exame de sangue que vai para um laboratório que cobra um valor, e aí a gente não tem como ficar pedindo, exigindo desconto com isso. Mas, no caso, aí nos atendimentos ali e tal, aí ela acaba dando uns descontos pra gente. Consulta, por exemplo, nesse caso, a gente nem cobra, sabe? Então, Mas aí, assim, para animais que não tem tutor. Quando a gente resgata um animal e leva lá. Sim. Aproveitando o gancho que você já está falando do trabalho da SOS Pets, eu fui informado aqui para cuidar, chegar um pouquinho mais perto aí. Fala um pouquinho, Cláudia, como que começou, então, o trabalho da SOS Pets aí? Primeiro, como que começou o seu relacionamento, né, com os pets aí, né? Por que você se sentiu... Por que foi você que criou isso daí, né? Explica um pouquinho. É uma pergunta um pouco difícil, viu? Não, eu sempre gostei de animais, assim. E meu pai também, ele sempre me ensinou a respeitar muito, a amar. Meu pai sempre gostou muito de animais. Né? E o seu pai também era um pai, tá vendo? Por isso que eu falei da questão da idade, né? Seu pai já era um pai também que já era de uma geração diferente, né? Sim, mas o meu pai, ele era um caso meio à parte, porque ele era músico. Tanto que quando eu falava para as pessoas, nossa, seu pai toca rock. Eu falei, toca. Ué, a guitarra dele tá lá pendurada na minha sala, que ele faleceu em 2016. Então, assim, ele nunca foi, lógico, assim, uma pessoa que nem a gente, de sair catando cachorro na rua, tal e tal. Mas ele sempre defendeu muito e até o fim da vida. Então, eu sempre tive contato com animais. Eu nunca tive o meu pet, porque a minha mãe não deixava. Mas ela sempre falava, quando você casar, você vai ter o seu. Uhum. Mas eu sempre admirei, sempre curti. Nossa, adorava essas feirinhas que você falou. Passava nos cachorros dos vizinhos, tudo, e fazia amizade. Aí, quando eu vim aqui pra Pauliceia, tem os grupos, né, de tudo quanto é coisa. E a galera começou a achar ruim quando aparecia alguém que tava com um gatinho perdido, com um cachorro perdido, ou dava cria e precisava doar os filhotes e tal. E a galera achava ruim e aquilo me incomodava muito. Qual que é o problema, né, de colocar uma postagem de um animal perdido? É uma vida. E aí o WhatsApp não ia identificar que o bairro precisa de um grupo para pets. Aí eu acabei conversando com algumas pessoas e resolvi abrir esse grupo, né, fazer esse grupo, que a princípio era para isso, para as pessoas postarem ali os animais perdidos ou encontrados, né, e a gente se ajudar. E acabou que em novembro deu uma virada de uma guinada que eu jamais imaginaria. E agora a gente tá tomando uma proporção bem grande. Legal. Eu falo que é bom, graças a Deus, né? Porque a gente tá ajudando bastante. Mas por outro lado também é muito triste. Porque chega muita coisa ruim pra gente. Sim. E é triste ver tantos maus tratos, tantas coisas ruins que chega, né? Que tem que acontece. ter estômago, tem que ter sangue frio. Estrutura emocional, principalmente. Os doutores veterinários também tem que ter, né? Não, eu falei pra ela agora há pouco ainda. O índice de suicídio de veterinários é considerável. É o maior. Importante, é o maior que tem. É o que mais tem. Pela questão emocional, pela cobrança dos tutores, né? Enfim. E a falta de, eu acho que, reconhecimento também como médico, sabe? Porque é o que a gente tá falando. Sim. Cresceu muito, as pessoas consideram filhos, mas não consideram o veterinário um médico. Cobram como médico, mas não aceitam que é tão importante, né? Então, obviamente, a gente vê muito maus tratos, tem tutor que chega e fala, nossa, mas R$60 um hemograma, por exemplo. É um valor assim. Se for comparar com um hospital humano, eu fui esses dias fazer uma ressonância, meu convênio tem coparticipação, eu fiquei incrédula com o valor de coparticipação, entendeu? Então, assim, não quer pagar. E aí você vê assim, tá com iPhone, carro do ano, então é filho até a página 2, é o que a gente tava conversando, entendeu? Então é triste, e pra gente que é veterinário é por amor, sabe? Então é bem difícil mesmo. Eu até comparo, meu marido músico, já chegaram várias vezes falar pra ele, mas você tá cobrando? Você não faz porque você gosta? Você não faz porque você tá se divertindo?
A gente tem gasto com os instrumentos, né? Com manutenção e não sei o quê, né? As pessoas às vezes não. Então, aí entra também a conscientização. Tudo entra a conscientização. Tudo. Então, o caso que você falou sobre o gasto, né? Falar assim, mas aí o animal, ele também tem um gasto, né? Talvez não seja tanto quanto... eu acho que assim, eu tive o meu cachorro e depois eu tive meu filho. Eu quero deixar bem claro pra todo mundo aqui que, assim, não foi eu que abandonei ele, foi ele que me abandonou. Ele quem? Seu filho ou o cachorro? Meu cachorro. Ah, tá. Porque assim, o que acontece? Assim, a gente tinha ele como filho. Só que eu morava na casa que era no fundo da casa da minha mãe. Então, assim, o quintal ali era todo dele. E o que aconteceu? Quando minha esposa ficou grávida, pro meu filho nascer, a gente mudou da casa. Ele não quis sair. E quando a gente foi e levou ele ficou doente. Ele não queria. Aí quando a gente voltava pra casa da minha mãe, ele queria ficar lá. Então ele acabou ficando com a minha mãe, né? E a gente até fala assim, a gente não abandonou. Nós fomos abandonados pelo cachorro. Só que era um Yorkshire que quando... Era não, né? Ele tá vivo ainda, né? E ele tinha artrose nas duas patinhas traseiras. Já nasce com artrose, já, né? Os veterinários já nasce sempre falam. idoso. De patela. Aí os termos técnicos é com ela. E aí ele teve um tumor em uma das patinhas, teve que amputar. Só que podia ser na de trás, né? Que já tava ruim. Já não, foi na da frente, nas boas. Oh, meu Deus! Ficou com uma pata boa Uma só. pata boa só. Aí, nossa, mas assim, aí o que acontece? Como ele ficou lá, né, assim, às vezes a gente ajuda, assim, com algumas questões de dinheiro, assim, mas a minha irmã que cuida dele lá, nossa, o que gastou de dinheiro. Eu falei assim, se eu tivesse ficado com ele, eu não teria condições, talvez, de Mas você tá falando de gastar relacionado à doença? Cirurgia, é isso que tá falando? Cirurgia, tratamento, por causa Aí é um absurdo. O que eu acho absurdo, aí é a opinião minha, é você gastar horrores para um pet que você acaba tirando até, às vezes, o instinto dele, porque você tem roupinha, tem casinha, tem a caminha. humanização demais, né? Então, assim, acho que passa um pouco do limite. Sim. Aí a pessoa fala que tem muito gasto, mas não é que tem. Nesses casos, é porque a pessoa mesmo tá querendo mimar o cachorro, né? O gato, o cachorro. Não, fazendo bolo de aniversário do cachorro. Não, tem. Eu até, assim, não, eu até entendo até um certo ponto, mas eu já vi fazendo bolo de mêsversário, que eu já acho um absurdo pra ser humano. Não, Sim, fazendo pro cachorro. exato. Não, eu recebi, inclusive, a gente teve uma Shih Tzu que foi encontrada, teoricamente, foi encontrada na rua. A Zaya, toda vez que a gente chega lá, quando é resgatado, a gente tem que dar um nome pro cachorro, né? Não tem como. Sim. Aí dessa vez foi a Kátia, que foi lá levar e deu o nome de Zaya e tal. E aí ela foi pra uma tutora que já tem 2 Shih Tzus também que tem problemas de dermatite, tem um deles que tem problema neurológico, enfim, ela fala que parece aqueles cachorrinhos mesmo, de que fica balançando. E aí ela adotou a Zaya, que agora é Diana. E aí um dos cachorros dela fez aniversário. E ela tirou foto, aí tá lá, a Diana e todos eles bonitinhos assim. Eu falei, mano, como que vocês conseguiram tirar essa foto? Ai, Todos eles de frente. Se quiser, eu mando depois pra vocês. Uma graça. Mas, poxa, gente, é aniversário do cachorro, mano. Essa outra coisa, né? Ajuda, né, a galera que precisa. Verdade. A dica. Eu acho que fazer, ok, né? Pra quem pode. Mas o problema é quando faz tudo isso e quando precisa, Não faz. não faz. Sim. Aí abandona. A gente, foi o que tem algumas pessoas falaram, assim, né? Esse tumor que ele teve na patinha era um câncer. Assim, a gente tirou o tumor uma vez, ele cresceu de novo, tirou de novo, aí a terceira vez o veterinário falou, ó, é melhor amputar pra dar uma sobrevida pra ele. Sim. É que nem a Angelina Jolie, que tirou o seio pra não ter câncer. Mas ela não... Ela não fez teve, né? Não, ela fez um exame, foi aí foi visto que ela ia, né, poderia ter, ela foi lá e arrancou o seio com silicone. Então, e ele já tem 3 anos já. Então, você vê, assim, tipo... Sem a perninha? Patinha. É uma dificuldade muito grande, porque, assim, como ele se movimenta pouco, ele engorda muito. E aí ele já tem as 2 patinhas com artrose, então a movimentação dele é difícil, aí você tem que ajudar ele e tudo, mas a gente falou assim, né, você
fez tudo que podia, né? Sim. Por ele, pra que E a ele... gente fala muito de qualidade de vida hoje em dia. Por mais que eles estejam vivendo mais e a gente consegue dar capacidade para eles viverem mais, a gente precisa garantir qualidade de vida. Sim. Então, se ele tá sem a patinha, né? Mas ele tem qualidade de vida, igual você falou, tá gordinho, comendo. Perfeito. Ele O conseguiu se problema, adaptar exato, a isso. é quando a gente ultrapassa esse limite, Sim. né? Aí eu acho que não é legal, porque aí a gente fala de sofrimento e vai totalmente contra o que a Sim. gente Sim, tem que sim. defender, né? Sim. Você falou da questão da eutanásia, né? O que vocês pensam com relação a isso? A minha postura, né, a postura da minha sócia, do hospital, tá? E todos os veterinários que trabalham com a gente tem um cuidado, assim, de realmente selecionar quem ama, né? A gente não aceita, deveria ser em todos os lugares, né? Mas a gente não aceita indicação de tutor de eutanásia. Chegar lá e eu vou dar um caso, assim, que foi o que mais me chocou. Ano retrasado, época de final de ano é bem complicada a questão de abandono. Sim. Pessoas vão viajar e abandona, Muito. né? E ligaram no telefone falando quanto que fica uma eutanásia para uma cachorrinha de 5 quilos. Aí o pessoal sempre, a gente tem uma resposta pré-pronta para isso. A gente fala, olha, a gente não costuma passar valores pelo telefone, porque depende da avaliação, você tem que vir, passar com um veterinário, porque ele vai avaliar e ver se realmente tem a indicação. Mas o valor é tanto. Ah, e para um cachorro de 23 quilos? Meu Deus. Como Aí a assim, gente- gente? Eu tô pensando Né? em matar uns 2. Não, E aí a pessoa foi com uma cachorrinha, era uma Shih Tzu. Ela tinha um nódulo na mama, super operável. E aí a resposta dele foi assim: não, eu trouxe pra eutanásia. E aí a gente falou: aqui a gente não vai fazer, não tem indicação. O orçamento é esse, é cirúrgico, tem que operar. Ele falou assim: se vocês não fizerem, eu vou fazer em outro lugar. Mas aí você vai fazer o quê? É um direito Né? seu, né? Vai- A gente, infelizmente. Eu vou fazer eu mesmo. E aí, quando ele foi embora na recepção, porque. Não, você não vai em lugar nenhum. O problema, Vai assim, a gente sozinha. quer. Eu até brinco, eu falo que às vezes a gente anda assim, né? Porque imagina Não se a gente acaba faz isso com todos. Porque vocês não. Acontece muito, vocês não têm noção. Meu marido fica doido, porque eu quero levar todos, né? Sim. Mas não dá. Mas assim, realmente. E aí a hora que ele passou na recepção, ele falou assim: sabe o córrego que tem aqui? Vocês vão achar ela lá. Ai, senhor. Eu não Nossa. acredito. Juro. Então, assim. Aí aparece pra nós depois o caso. O cachorro que foi encontrado no rio, exatamente, resgatado. E no final do ano tem muito, né? E aí, assim, essa questão é uma questão que realmente a gente não tem negociação, Sim, né, sim. com a vida. Então, assim, passa por uma consulta. Esse caso, por exemplo, ele teve que pagar uma consulta, porque acho que é o mínimo, né? É como se fosse uma prescrição, Exato, né, exatamente. Foi Então, assim, analisando. qual que é o quesito para uma eutanásia? É o que a gente falou, é o sofrimento. Então, existem 2 caminhos. É o caminho que o animal está sofrendo, né? E a gente não tem mais o que fazer. Então, assim, a gente já tentou todos os recursos e a gente não tem mais como garantir qualidade de vida para esse pet, né? Esses dias também teve um caso de uma gatinha que ela caiu, acho que do 7º andar. E queriam, né, eutanásia, porque realmente ela estava sofrendo. Mas nesse caso, a gente não indica, porque ela tem uma chance de sobreviver, né? Essa gatinha acabou vindo a óbito, infelizmente. Ela estava muito grave, mas ela já tinha 7 anos e tinha outras, né, comorbidades. Então ela era doente renal. Mas os tutores queriam fazer, porque realmente eles estavam vendo o sofrimento dela, mas ela tinha a possibilidade de melhorar e ter uma vida 100%. Então, nesse caso, a gente também não indica. O que a gente faz é, se você quiser procurar uma segunda opinião, né, fiquem à vontade. O que entristece é que tem locais que, infelizmente, pelo tá nem dinheiro, eles fazem. Não tá nem aí. Existem. Ah, eu imagino. Eu que trabalhei tem. num lugar assim e saí justamente por conta disso. E tem o julgamento da galera, não quer fazer eutanásia porque a cirurgia vai dar mais dinheiro, porque a internação vai dar mais dinheiro, não sei o que, não sei o que lá. Eu já tive que fazer eutanásia uma vez de um cachorro que eu tinha, que veio de Curitiba, e ele já veio com a parvo. E eu também tinha pegado eu ganhei do meu pai também, uma outra Lhasa. E aí ela tomou vacina e a imunidade cai, né? E aí ela estava em contato com esse que pegou a parvo. Esse era um porte grande. Então, assim, ele passou uma semana muito, muito mal, muito mal. E não tinha mais também o que ser feito.
o intestino dele já não tinha mais, enfim. E aí teve que ser feita a eutanásia. Então, pra mim, aquilo foi assim, nossa, mas ele era grandão e tal. A pequenininha, por ser pequenininha, em 2 dias ela foi embora, aí não precisou. Mas é uma coisa muito difícil de se decidir. Ela, como veterinária, né, falando aí do ponto de vista dela, eu como tutora, nem como protetora, eu como dona mesmo dos meus pets ali, eu acho que pra mim é uma decisão, nossa, muito complicada, né? Mas tem horas que você tem que tomar a decisão muito mais com a razão, né? A gente teve, né, também um poodle também que ele morreu com 12 anos e ele teve uma doença renal, a ureia, né, que sobe demais, sobe né? demais e foi do nada. E de repente a gente percebeu que o rim dele já não funcionava mais. Foi muito rápido, né? Sim. E a minha irmã não, assim, se negou a fazer a eutanásia já com a recomendação da veterinária. Ela gastou dinheiro, hein, pra poder fazer as diálises durante 2, 3 semanas. Ela gastou muito dinheiro, ficou depois dele morto, ela ainda ficou uns 2 anos pagando as contas ali. Então, assim, a gente até fala pra ela, tem horas que não adianta, você tem que, né... E se você for ver num lado humano, é que tem muito convênio, tem o SUS, tudo bem, mas se você for levar isso na parte humana, é mais caro ainda. Se fosse pra pagar realmente ali no cash, então assim, hoje em dia, eu acho que depois da Pets, vai vir aí uma galera boa, com convênio, pra poder dar conta de tudo que tá, porque realmente é caro você fazer um tratamento, e acontece sempre na hora que a gente tem menos dinheiro. Sim. É incrível. Sempre, né? É incrível. O Max machucou uma pilha uma vez, quase morri do coração. Ele foi parente do Rafael William? E é quando a gente não pode, né? Então, sempre eu assim, levei né? ele, eu fiquei... revelou a idade agora, hein, Cláudia? Eu falei, eu sou da safra de 82, então façam as contas. Ó, pra gente não seguir aqui, tem uma pergunta importante antes da gente passar pro segundo ponto aí, que como que foi que começou a relação de vocês duas, né? A gente falou de cada uma de vocês, mas como que foi, que é uma história bem legal aí pra gente falar também. Então, aí foi em novembro que teve esses 3, só foram 4 cães, que entrou um vídeo lá de uma pessoa desesperada, onde aparentemente um carro parou e deixou 4 cães na calçada, desacordados. Um deles estava com a cabeça machucada. E aí a pessoa mandou lá, não era de Santo André, não era nem daqui. E aí todo mundo ficou em pânico, assim, mano, como assim? Né? Dopa um animal e joga na rua, né? 4 ainda. Aí eu não aguentei. Aí meu marido é Uber também. Ele tava saindo pra trabalhar, eu falei, não, você consegue fazer esse resgate lá pra mim? Como eu tenho meus pequenos são autistas, eu não podia sair, né, tinha que ficar com eles. E aí eu falei, não, então vai você. Aí eles foram lá, conseguiram resgatar 3. Esse que tava machucado, meteu o pé e não achamos mais. E aí eu não fui desse resgate, que foi o nosso primeiro, que foi o que alavancou o grupo, né? Eu não fui até a clínica. Eu frequentava lá para comprar ração, essas coisas, mas eu não frequentava a clínica lá, o hospital. E até que veio o caso do Mufasa. O caso do Mufasa é um caso bem conhecido por aqui. Ele deu uma repercussão muito boa. Muita gente daqui tentou, compartilhou nas redes sociais, porque ninguém conseguia resgatar ele, porque ele era muito bravo. Ele andou, ele foi até ele andou pra caramba. Todo mundo viu ele na rua. Muito. E ele é lindo, né? Então ele chama muita atenção e tava muito machucado, né? Aí ele tava com uma coleira azul, tava com um rabinho necrosado, né? Lembra? Sim. Tava com uma patinha, um dedinho tava quebrado também. E a gente ninguém conseguia resgatar ele, porque era chegar perto, ele já tava... eu lembro que eu recebi um vídeo, né, que eu sou um dos editores aí do Pauliceia News, né, e eu recebi um vídeo, aí até a moça em frente ao Bradesco, lá, ela falando, olha aqui, aí chegou perto dele, ele já... Ele tem o gênio dele forte, né? Mas ele tava muito assustado, com dor, então ele isso que eu ia falar. Ninguém chega perto. É uma raça que já é agressiva por si só.
E aí ele tava com a febre altíssima aqui, Nossa, né? tadinho. Na foto até tem ele com gelo, né? Que vocês colocaram o gelo assim Acho no que ele tava com focinho e tal. 41 de temperatura. É, Tava bem alto. tava estressado, com fome, com, sei lá, né? Já passou frio, As patinhas chuva. todas queimadas de tanto também. correr, né? Andar no asfalto. Ele tava muito machucado. Então, assim, até hoje a gente tá com ele ainda no abrigo. Mas, assim, hoje ele é outro cachorro. É outro cão. Legal. E aí, a partir disso, sim. Aí eu comecei a frequentar realmente o hospital. Foi aí também que eu comecei. Aí eu fiz a camiseta e tal, que eu comecei também a rodar o bairro. Porque como a gente já começou a ter mais demanda, muita coisa eu tinha que fazer. Então, leva pra cachorro pra um lugar, leva pra outro. Vai buscar ração, vai buscar não sei o quê, sabe? Doação aonde? Lá vai buscar. E vocês... E acabei... Só uma coisinha, porque isso aí já era pra gente ter falado no começo, mas não falamos, mas eu preciso que a gente fale sobre isso. O canal de comunicação de vocês é o grupo no WhatsApp e vocês têm o Instagram também. Instagram e Facebook. Como que tá essa questão da audiência aí, o Instagram, quantos seguidores, quantas pessoas tem no grupo do WhatsApp? Do WhatsApp tem 200 e pouco. Sempre fica nisso. Às vezes um sai, outro sai, porque assim, quando aparece caso de emergência, que é jogado no grupo, que eu chamo de grupo principal, que é o oficial, né? SOS Pets Pauliceia é oficial. A conversa é bastante, assim, tem bastante conversa, tem bastante discussão. Porque às vezes, por exemplo, apareceu um resgate, quem que pode ir de carro, quem que tem a coleira, quem que pode fazer não sei o quê, sabe? A gente tem que se conversar para poder né, se organizar e fazer o resgate, enfim, o que for preciso. Mas tem gente que não gosta disso, se irrita, assim, às vezes, não sei, e acaba saindo. E tá tudo bem, não tem problema. É um grupo que movimenta muito, porque tem muitos casos, Sim, né? sim. Muitos. Toda hora, meu celular não para. E aí, quando aparece um caso específico, por exemplo, Mufasa, né? Eu abro um grupo separado, e aí eu passo o link da galera, ó, quem quiser acompanhar, acompanha, quem não quiser fica só no principal. E aí fica uma pessoa responsável por esse grupo, eu fico também, lógico, mas eu coloco uma pessoa responsável pelo financeiro. Então essa pessoa vai ser responsável por arrecadar, né, os padrinhos aí, as madrinhas, todo o dinheiro do abrigo, da vacina, da castração, do que for. E aí nós temos, acho que 3 ou 4 grupos já com outros cães. E aí a nossa conexão é essa daí mesmo. É Instagram, é Facebook, e a galera vai compartilhando Então, e aí no caso do Mufasa, vocês se ajudaram aí, foi isso? Foi. Na verdade, quando acho que eu entrei, assim, a gente ainda tava tentando pegar ele. Eu tava na aula e eu vi a movimentação no grupo, e aí a hora que eu saí, tava todo mundo comentando e não estavam conseguindo. E aí me ligaram perguntando se eu tinha um sedativo. Eu falei, tenho, vou pegar e tô indo pra aí. Sim, pior que é isso mesmo. Porque todo mundo tava ligando pra todo mundo. Todo mundo tentando. Até GCM parou, porque tinha tanta gente, sério, tinha tanta gente em volta que tinham achado que era um atropelamento. E era só o cachorro deitado no chão. E a gente tentando manter ele ali também, né? Porque ele não podia sair. Podia, né? E aí, no fim das contas, nem precisou. O pessoal conseguiu, né? O Alexandre, aí a gente né? chamou o adestrador. Conseguiu pegar. E aí levaram pro hospital. Eu falei, então vem que eu tô esperando vocês. Isso, já era meia-noite. O caso começou mesmo, o resgate começou, era 7 e pouco da noite. Ele foi pro hospital, era mais de meia-noite. Porque mesmo. A gente teve que chamar o Alexandre, tadinho, saiu da casa dele, no conforto dele. Já tinha acabado o expediente dele. Aquele moço que tava com a... E aí ele fala, foi ele com o equipamento certo, com a motinha colocou o negócio lá no braço, vamos aqui. Aí ele mordia pra caramba. E aí você lembra que nesse mesmo dia, esse dia o hospital tava, eu falo que às vezes lá parece o SUS mesmo, sabe? Lotado, fila de espera, porque madrugada é emergência, né? E aí tava o gatinho também, que depois ficou lá, que tava com as patinhas, foi abandonado também, atrás de um carrinho de pipoca, lembra? Que até vocês ajudaram também. Aí o pior que são tantos casos, que às vezes eu não lembro. E aí foram 2 casos no mesmo dia. E esse gatinho tá lá até hoje, uma veterinária minha que adotou ele. Ah, tá, lembrei. Lembrou? Lembrei, foi esse mesmo. Então, assim, foi. E aí que começou realmente, que eu falei pra Cláudia. Eu falei, Cláudia, a gente, né, obviamente tem os nossos gastos, mas o que a gente puder ajudar, a gente tá aqui, né? A gente depende de doação, né? Então a gente também tem nossos limites, né? Então eles ajudam bastante a gente. E quais são hoje as principais causas de abandono de animais que chegam pra vocês? Pra gente, doença, acho, né, Cláudia? Olha, tem a doença, né? O cachorro ficou doente. Aí isso que você falou, né? Não tem condição de pagar, custear. Inclusive, o caso dessa Shih Tzu que eu te comentei agora, né? Foi um caso
disso. A gente tá suspeitando de que a pessoa disse que resgatou, mas não resgatou, que era dele. E ele trouxe pra gente, tanto que quando a gente tava com ela já bem, ele voltou querendo ela de volta. Aí eu falei, então tá, você paga os gastos do hospital. Não, mas eu não tenho, não sei o quê. Eu falei, então o animal não vai pra você. Até porque condições, ela né? continua o tratamento Tem e vai isso ser ainda, né? caro. Você vê, Né? tipo, a pessoa abandona porque não tem condições de pagar, aí ela pega e fala assim, vou procurar Não, mas é isso mesmo. Ainda uma das pessoas falou assim, mas não é isso que vocês fazem? Vocês resgatam, tratam e depois colocam pra adoção? Sim, mas esse caso em específico, dava muito na cara de Que foi que, isso, sabe, né? a mentira desde o começo é uma história bem E é mais comprida. uma vez a conscientização. Aí porque tem, de se novo. a pessoa não teve condições de cuidar de um animal doente, ele não para. Ele vai lá e pega outro animal. É verdade, Entendeu? Uma outra coisa que acontece também, que deixa todo mundo pé da vida, mas eu aprendi a Abstinência. pensar no animal. Falei, eu não vou me estressar com a pessoa. Eu vou mudar de casa e o dono da casa não aceita animais, eu não posso levar meu cachorro, meu gato. Mas não era pra ser Isso opção, daí, né? não, quando a pessoa me chama no privado ou no Instagram, que já aconteceu um monte de vezes, primeira coisa que eu falo, não fala isso pra ninguém. Porque vão cair matando em cima de você. Primeira coisa, não que eu esteja defendendo que ela faça isso, não é isso. Mas pelo menos tem a Mas- consciência, né? De Porque- não abandonar. Sim, e eu tenho muito medo da pessoa, das pessoas julgarem o tutor por ele estar fazendo isso, e aí ele vai lá e joga na rua. É. Então eu prefiro falar pra ela assim, não fala que você tá mudando, tá doando e tal, abandonando, né? Porque você tá trocando de casa, porque você vai ser julgado. A gente consegue tentar dar um jeito, sei lá. No final das contas, até hoje, nenhum foi pra rua, nem nada. Elas conseguiram se virar, né? E não joga lá, já deu bastante B.O. disso daí. Acho que a questão de também era do meu pai ou da minha mãe, faleceu. Não, e também. ninguém Eu cuidar, fui viajar, acontece. morava no interior, enfim. E tá dando muito trabalho também. Isso mesmo. Esse tem também. Tem também. Principalmente os Goldens. E aí a gente resgatou, inclusive, há pouco tempo, há um mês atrás, mais ou menos, um pitbull. Eu resgatei o os pitbull, pitbulls também. que tava amarrado numa árvore. Lá esse na caso também na chegou pra Mexeiras. gente. Um deus Lindo. grego, Nossa, cachorro. ele é perfeito. Maravilhoso, uma Nossa. linhagem sensacional. Nossa, ele é muito bonito. Muito. Lindo. E ele é muito E dócil. bonzinho demais. Eu vi Nossa. quando o muito pessoal, dócil. eu vi o vídeo de quando o pessoal tava chegando pra resgatar ele brincando, Sim, abanando o rabinho abanando o feliz. rabo. Meu, nossa. Aí, tanto assim, eu saí de casa, era segunda-feira de manhã. Uma outra pessoa do grupo foi comigo, porque eu tava, né, com a minha filha. Eu tava, não lembro por que eu tava com ela. Não teve Ela aula tava por no algum carro motivo. mesmo. Por algum motivo, ela tava comigo. Aí eu fui lá pra praça, eu falei, caramba, não sei o que eu vou encontrar. Vou levar ração. A água, falaram que tinha lá alguma, mas pra mim é principal ração, porque eu acho que ele passou a noite toda lá. E vou levar a coleira do meu cachorro, porque eu também não sei como é que eu vou reagir. Mas se eu chegar lá e eu ver que ele é muito bravo, aí eu vou ter que pedir reforço. Mas eu também não consegui falar não. Na hora que chegou o negócio, eu falei, caramba, como que eu vou falar que eu não posso pegar esse cachorro? Aí fui lá, eu com a menina lá, e chegamos lá, tadinho. Eu filmei desde o começo, tá? Parece que a pessoa deixou num ponto estratégico daquela árvore ali certinho. Aí ele tava lá, todo animado e tal. A coleira nele ficou apertadíssima. Só que ele não queria, eu não sei se ele tem trauma de carro, acredito que sim, porque ele não queria entrar no carro de jeito nenhum. Liguei pra um vereador, não vou falar o nome, mas liguei pra um vereador. Falei, olha, eu preciso de uma ajuda pra resgate de um pitbull. Não, mas eu não posso, porque eu não pego mais caso de pitbull, porque sempre sobra pra mim, não sei o que. Eu falei, mas eu não tô pedindo pra você hospital, eu não tô pedindo comida, eu não tô te pedindo dinheiro, eu tô pedindo eu sei que você tem uma equipe com cambão, com transporte adequado, com não sei o que, pra levar para o hospital. Eu não tô te pedindo nada além disso. É porque eu não tenho meu recurso, eu não tenho cambão, eu não tenho focinheira, não tenho, ainda, né? Não, mas parece que ele nem ouviu o que eu tava falando. Aí, depois de 2 semanas, o Viva postou no grupo lá deles uma situação parecida com 2, não era nenhum, só que era 2, aí ele foi ajudar. Então, quer dizer, se o Viva tava comigo ali na hora, será que ele ia aparecer? Sim. Enfim. E aí, depois eu vim descobrir que esse animal, ele era de um rapaz que tem cria, ele tem canil, e ele trata muito bem, os cachorros deles são maravilhosos. E aí ele doou para um amigo, que ele achava que era amigo,
E quando tava agora, o cachorro tá com 1 ano e 2 meses, ele subia no menininho, no filho dele pra brincar, só que ajeitado, né? Sim. Grandão, Ele é pesado. né? Arranhou Nenenzão, né? o menino. A mulher ficou pé da vida e falou pra ele dar um fim no cachorro. Só que o que ele fez? Ele anunciou e... Aí vem a conscientização também. Ele anunciou, a pessoa, um casal falou que não podia ir buscar, mas se queria o cachorro, ia mandar uma outra pessoa. E ele mandou outra pessoa. Ele não pegou o telefone de ninguém, ele não pegou o endereço de ninguém, nada. E esse cachorro foi. 15 dias depois estava lá na árvore. E aí agora a gente não sabe quem é que fez isso, porque ele não pegou o telefone de ninguém. Ele, se a gente quisesse ir pra frente com isso, cairia pra cima dele, Sim, isso, sim. né? Mas aí conseguimos levar pra um lar temporário, agora tá super bem, tá super joia. Só precisa de, né, ainda pegar um pouquinho de peso e tal. Mas aí é um dos motivos, tá vendo? É uma coisa besta, um arranhão, e a pessoa abandonou um cachorro que vale, sei lá, 5, 6 mil reais. Aí, eu acho que não é só o valor, né? Não, sei lá, lógico que não. Se abandonar um cachorro assim. Porque ele não era castrado, né? Então, assim, a gente já pensa que a pessoa não castra propositalmente. Pra poder. Pra ter realmente ali o linhada, canil e tudo né? mais. Mas, graças a Deus, tudo certo. Gente, pra gente avançar aqui, eu sempre falo isso pras pessoas, mas quando a resenha é boa, o tempo vai passando, vai voando e a gente não. Eu falei pra você que ia ter episódio 3, 4, 5. Eu quero falar pra vocês agora, a gente vai fazer o nosso momento merchan aqui e falar pra vocês da Formulab. A Formulab, ela é, como a maioria do povo aqui da Paulicéia já conhece, é uma farmácia de muitos anos aqui na Paulicéia, fica ali no centro comercial. Só que já há algum tempo, como eles são uma farmácia de manipulação, eles fazem manipulação para medicamentos para os pets. Então a gente vai demonstrar aqui, vai mostrar, né? Demonstrar não, ó. Eu não vou comer. Então falaram que eu ia comer os biscoitos, eu não vou comer os biscoitos. Falaram que era do cachorro. pra comer. Colágeno. É colágeno, faz bem pra pele. Então, assim, a Formulab, ela faz os manipulados em forma de petiscos para os pets. Então, assim, é aquele negócio, né? Engana o cachorro pro cachorro comer, né? Aquele cachorro que não quer comer de jeito nenhum, né? Ele acaba comendo. Então, olha só que bonitinho, ó. Os blisterzinhos aqui com os biscoitinhos, ó. Tudo já está com medicamento manipulado aqui. Tá vendo, ó? Deixa eu ver depois. Dá uma olhadinha aí. Doutora Marcela também, vê aí, ó, que legal. Pega a seringuinha aí, Fê. Essa é fedida, né? Que falaram. Essa daí é fedida porque ela tem um medicamento em forma de patê, né? Um líquido, assim, que, por exemplo, esse aqui Pomadinha. é uma pomadinha, né? Isso aí. Que é pra colocar na patinha do gato. Aquele salame. Então você aplica na patinha do gato e ele vai lamber esse medicamento. Ele vai adorar, porque o gosto é do gosto paladar dele, dele, do paladar dele. Ele vai vai lamber e aí ele vai consumir o remédio. A gente tem também aqui esse... Como que é o nome mesmo, Fê? Esse é o daqui strip. é o strip. E esse é o xarope. Esse aqui é o xarope. O xarope também é adaptável de acordo com a receita do veterinário. Isso. Assim como os biscoitinhos. Isso. E só é feito com a receita do veterinário, tá? Não adianta, é igual a gente comentou aqui, não adianta chegar lá falar, faz esse medicamento aqui pro meu pet, porque se não tiver a receita, eles não fazem, tá? E também como é que é o nome disso? Strip. Strip. É tipo um adesivo pra você Isso. colocar na boca do seu pet. E aí ele gruda. E aí o remédio vai saindo conforme ele vai mexendo a Ele vai língua, lambendo, lambendo. Você prende, né? Se você colocar, ele vai grudar na boca, né? Ou no céu Uma da hóstia. boca, em qualquer lugar. Como que é Isso isso? mesmo, tipo uma hóstia, né? Deve ser tipo aqueles O Vonal não. adesivos que a gente colocava Isso. de gostinho de hortelã, também, sabe? mas tem um... Dissolve na boca, né? Então você Vai ser colocou, legal. aí ele vai lambendo, ele só para de lamber a hora que acabar, né? Que a gente conhece bem os nossos pets aí. Você tem gostoso. Pra E aí ele almofada, vai- ia ser bom. Uhum. Tá vendo? Pra cães agressivos, cães que muito fica muito bom. difícil de fazer, de Não, aplicar. inclusive já vou até mostrar aqui pra minha irmã, que tem sempre uma dificuldade terrível de dar remédio pro Marlinho lá. O meu cãozinho chama Marley.
Eu dei muita risada esses tempos aí. Eu comentei com a Fê, né, que a gente já mudaria tinha. o nome dele agora. Eu chamo ele de tripé. A gente mandou cortar a unha dele, né? No pet shop. E aí, assim. Se ela riu, é porque vem coisa aí. Não, aí, assim, eu não sei, eu não lembro o valor certo, mas suponhamos, assim, que fosse R$16, né? E aí, quando chegou a fatura chegou em R$12. Falou, mas não era 16? Ai, que Tem desconto, Mas né? aproveitando o gancho, ela pode falar bem sobre isso, da remanipulação de Também é medicamentos. É. Porque tem medicamentos que é de ser humano, vem na dosagem para ser humano, É verdade. né? E aí tem que remanipular para ficar na dosagem do animal. Pro animal. Nossa, é verdade. Ah, Toda legal, vez. legal. Acontece muito, né? A gente usa muita medicação humana. Então, Sim. manda pra farmácia. E aí, às vezes, dá pra fazer em outras formas de manipulação também, né? E na miligramagem certa. Também vale muito a pena. Legal. Então, e essa linha, né, de formulação PET da Formulab, né, já está disponível. Então, a gente está até com alguns materiais aí. Pega aí, Fê. Vou pegar o. Depois o Ale vai ficar Vou bravo, mas segurar. mostra lá. Esse daí é um folder que é justamente para as clínicas veterinárias, né, que tem todas essas informações que nós estamos passando aqui. Então, fica aí para vocês que estão assistindo e tem aquela dificuldade de aplicar a medicação no seu pet, que a Formulab, ela tem essa linha de manipular dos pet para facilitar o seu trabalho aí com o seu pet, tá bom? É importante, eles dão desconto para ONGs também. E quem tiver interesse de saber mais, pode mandar mensagem na DM do Instagram do Conexão Pauliceia. Olha só, hein? Você tá melhor informada do que eu. Bom, é isso. Gente, vamos pular aqui para outro bloco aqui de informações pra gente tentar falar o máximo possível sobre cada assunto, né? Quer falar aí, Fê? Quer fazer? Eu queria fazer uma pergunta, porque eu encontrei já bichinhos na rua e não sabia o que fazer, né? Que eu acho que eu mostrei pra você. Eu fiquei, o que eu faço? Aí o cara até ria da minha cara, porque eu fiquei triste, eu comecei a chorar. Porque ele olhava com uma cara, eu não sabia o que fazer. E eu também falei, né, A gente que chora tem muito. aqueles cachorros que você não sabe se é um cachorro que passa sozinho, sabe? Então, ele tem coleira, ele tá ali, e aí às vezes... Vai passear, dá uma voltinha ali e volta pra casa. Aí eu nunca sei quando está lá É. e quando não está. E eu normalmente o que eu faço? Bom, vou olhar as condições dele. Sim. Que aí eu olho a patinha, o pelo. Ele tá bem cuidado, geralmente é porque tem um dono, deve tá Ou alguém que perdido. cuida, pelo menos, né? Eu já olho assim, aquele lá tava... Nossa, coitado do bichinho. É que eu mandei a foto pra ela, falei, gente... E eu fiquei desesperada. Então aí a pergunta que a gente separou foi: o que a gente faz se a gente encontrar um bichinho machucado ou abandonado na rua? Quais os primeiros passos? Primeira coisa é levar pro hospital. Primeira coisa. Hoje em Mesmo dia tem que uma não coisa tenha. muito boa, por conta dos convênios, principalmente, que são os microchips, né? Então, a gente, não é toda clínica que tem, mas normalmente os hospitais têm, né? O leitor de microchip. Então, a primeira coisa que a gente faz é passar o leitor ali no corpinho e ver se tem algum microchip, porque a partir disso, às vezes, a gente consegue localizar o dono. Porque nem tudo é abandono também, né? Hoje mesmo a gente tava conversando, uma cachorrinha fugiu do carro, né? Então, o dono tá doido atrás dela, enfim. Então, às vezes, tem dono. Acho que é o primeiro passo, Tem né? a conscientização no meio de Exato. novo, tá vendo? É a pessoa se conscientizar que existe o chip, existe microchip. Sim. E aí é só levar numa clínica veterinária, da onde for. No pet shop, às vezes, até pet shop tem, não tem? Se eu não me engano. Não, tem. Às vezes tem, Qualquer né? pessoa pode ter, né? O leitor de microchip. Ah, tá, E é é. baratinho também. Compra no E aí Mercado vai lá, Livre, mas dá pra... né? Mas se não tiver o chip, ainda assim, leva no veterinário, porque precisa fazer, saber ali, né, as condições clínicas Sim. que ele tá. E a partir daí, a pessoa vai ver, né, se ela tem condições de ficar com ele. Aí, ou às vezes chega até a gente, até mim, né? Ó, encontrei um cachorrinho assim, assim, assado. Eu quero ficar, mas eu não tenho condições agora de fazer esses primeiros tratamentos, assim, de exame de sangue, que é o clássico, o básico, hemograma. Normalmente, quando eles
se perdem ou fogem, enfim, eles desidratam muito rápido, né? é. Porque eles ficam ali na fuga, então corre muito, às vezes tá muito calor, muito Isso. sol, enfim. Então, esses primeiros cuidados são muito importantes, né? Pra tirar de risco mesmo, né? E aí a gente ajuda às vezes, né? Então, quando tem tutor que quer ficar com o cachorro, né? Que encontrou ali, rolou um clima entre eles. E uma conexão ali também. Então, eles... a gente sempre fala. Então, primeiro, levar no veterinário, numa clínica. E aí, depois a gente vê o que a gente faz. Várias vezes, que nem como o Pitbull, por exemplo, ele chegou lá e tava tudo certo, assim, com ele. Não tinha nada de absurdo. Aconteceu depois, lá no abrigo, porque a coleira que eu coloquei nele era a única que dava pra manipular ele, porque ele era muito forte. Então, na hora de colocar comida, Nossa, minhas pernas ficou toda arranhada. Eu coloquei no Instagram minhas pernas, como que ficou. Jorrava sangue. Não tem noção, né? Do tamanho. Não tem noção. dele. E a galera, pro pessoal não achar que eu fui atacada, eu tinha que falar, gente, isso não é um ataque, tá? É que ele tá vindo brincar comigo, eu tava de short, então eu não conseguia. Termina aí, não quero te Aí levei interromper. ele pra lá com a coleira e ficou tão apertada que machucou tudo ele aqui. Teve que levar ponto, teve que suturar e Meu tal. Deus. Caramba, tadinho. Mas então, tem casos que tá tudo jóia. E eles né? não estão nem aí, né? Tá cortando, tá rasgando a Não, pele, mas ele tá... Mas a primeira coisa é isso, não tem como. A primeira coisa... Se você não tem condições também de levar, né? Tem muita gente que, eu tava no trabalho, eu tô de ônibus, né? Então, vê se alguém consegue te ajudar a pegar e tal. Às vezes postar em algum, que nem tem o SOS agora, postar em algum grupo, ou divulgar em um grupo de bairro, porque às vezes tem um dono e o dono tá procurando, também é bom fazer, a gente sempre aconselha. Mas procurar... Acontece muito, às vezes o pessoal aparece e a gente fala, já postou na internet? Não, aí posta, 10 minutos, aparece um dono. Então, E geralmente, uma coisa que eu faço, que eu pelo menos, acho importante fazer, quando eu fazer a postagem, colocar a data. Sempre. Porque acontece muito que nem as fake news, né? Aquela criança que desapareceu há 20 anos atrás e já tá, né? E tá rolando ali. Aquele... Devia ser não deve ser atualiza, né? Então assim, Exatamente. data, colocar data, sempre. E aí você vai, tira uma foto, faz um vídeo, alguma coisa assim, aí você posta onde você tiver, porque hoje em dia a gente tem que Eu usar fiquei mesmo. procurando um monte de ONG, porque eu não sabia o que fazer, aí eu mandei mensagem, mandei até no Luiz Amel, mandei mensagem, mensagem em um monte de lugar. E você não sabia que tinha SOS Pets Pauliceia. Também não. Pois também não. tá vendo aí, ó. Eu tava em Santo Amaro, mas... O que vocês têm a dizer com relação... Ó, já vai vendo, ó, eu tô fazendo um monte de pergunta fora do nosso script, Tô por isso que vendo, o tempo tá só... Tô aqui. Vai dormir no sofá hoje. O que vocês podem falar com relação a esse negócio do preconceito com o Pitbull? Polêmico. Não só com o Pitbull, né? Não só com o Pitbull. Eu sempre brinco no consultório, mas de verdade, assim, eu falo, eu tenho mais medo de pincher do que de pitbull, tá? Mas Mas, isso mesmo. obviamente, Verdade. conscientização, mais uma vez. Igual a Cláudia falou, ele tava brincando e acaba machucando. É uma raça grande. Sim. Né, eu acho que isso é bem importante, mas não é uma raça que tende a ser agressiva. Inclusive, é uma raça ótima pra criança, Nossa, é maravilhoso. entendeu? Qualquer Mas cachorro. vai dar a criação também, Então, né? isso eu ia falar. É Qualquer muito criação, se você importante. pegar um shih tzu mesmo, um cachorro tranquilo, se você ficar instigando ele ali, né? Por exemplo, que nem fazem muito com esses cães, com Pitbull, Rottweiler, Pastor Alemão, Bull Terrier, Pit Monster, que agora tem uma variação de Pitbulls, né? É verdade. Tem ali fizeram umas mutações. Deixa amarrado e a comida perto, mas não o suficiente para ele pegar a comida. E aí ele vai ficar bravo, vai ficar estressado porque ele quer comida e acaba gerando realmente todo esse estresse e o cachorro fica bravo. Mas você vê que é o tratamento que ele tá tendo. Agora, Sim. se você tratar o cachorro como qualquer outro, brincando e se alimentando bem e tudo mais. Então Tinha é o antes preconceito mesmo, uma assim. fake news aí que o Pitbull era feito em laboratório, por isso que ia atacar. Que eles criaram isso daí, né? Não, isso Então, foi assim, criado mesmo, sabe? Então, Tudo. eu não. A Cláudia, ela é da época do Doberman ainda, né? Eu não sou. Caramba, mano. Ô, você vem com a cadeira de roda aqui depois, faz favor. Traz o soro. Era pra estar aqui pendurado pra mim. Peraí que eu vou lavar minha dentadura. Mas eu lembro que os cachorros agressivos da minha infância eram os Dobermans, né? Depois veio o Rottweiler e depois apareceu os Pitbulls, né? Mas e aí saiu esse negócio, né? De que era... Sim, que era feito em Sim. laboratório, né? Mas o que eu acho que acontece também, antigamente, né? O cachorro era
cão de guarda, né? Sim. As casas tinham, É, ficava no quintal, não tinha esse contato de amor. Não era pet. Exato. É. E tinha muito mais cachorro de porte grande do que hoje em dia são os de porte pequeno, porque tem mais apartamento, Sim. né? Mas era isso. Então, o cão, ele já era criado Pra pra aquilo. proteger a casa, É. pra isso, né? É. E realmente, eu tinha uma pastora que eu podia fazer tudo que eu queria com ela, só que ela foi criada no quintal pelo meu pai. Meu pai adestrou ela na época pra ser cão de guarda. Sim. E aí, depois que eu cresci um pouquinho, que ela entendeu que não era mais criança, eu tinha 13 anos, eu tinha mania de ficar soprando a cara dela. Tem medo E do ela me mordeu, perigo. tem uma cicatriz, né? E aí eu lembro que na época todo mundo, nem existia rede social, né? Mas minha mãe ia pro trabalho e tal, e falavam, vocês não vão matar essa cachorra? Olha o que ela fez com a sua filha. Ela falou, mas foi culpa dela, a gente já avisou. Ficou irritando E ela. muitas Vou matar minha vezes, filha. né? E o pessoal falava, não, mas essa cachorra e foi culpa minha, entendeu? Então eu instiguei ela. E ela não tinha esse instinto de morder. Demorou anos, né, até ela fazer isso. Na verdade, ela tava incomodada e ela foi Exatamente. reagir do jeito que E ela sabe. avisou muitas vezes antes dela me morder. E ela também, ela foi só latiu, sabe? Existem sinais, né? Correspondente, Existem sinais. existem Que é muitos quando o cão, sinais. às vezes, ele coloca a orelha pra trás, o olho dele fica diferente, ele Mas fica existem Nossa, o raros se casos lambendo várias vezes. de cães que eles se tornam agressivos. Teve um caso lá no hospital, inclusive, acho que era American Bully, ele até Que um também é uma ano- variação do pitbull. exato. Até um ano ele foi um cão muito dócil. E aí, um belo dia, ele desenvolveu um ciúme excessivo do dono dele, né? E aí ele começou a namorar. E aí ele. o dono ou o o cachorro? dono começou Ah, a tá. namorar, né? E aí ele. Ela colocou. O cachorro namorava com o dono, né? Foi Mas mal. ele tinha Tá, parei. excessivo do dono. E aí, quando o dono dele começou a namorar, um belo dia ele subiu na cama e atacou a namorada dele. E a namorada dele foi para não Extremamente UTI, possessivo. foi bem feio mesmo. E esse cão, ele doou para um dono de um canil. E até onde a gente sabe, a gente não sabe mais o que aconteceu, eles estavam cogitando a eutanásia, porque ele atacava todo mundo. Isso. Mas parece que iam mandar ele pra PM, né? Que às vezes eles adestram. e tudo Dependendo da mais, idade, né? eles do pegam. K9 mesmo, né? E aí, é K9, né? É. E aí ele ia ser adestrado mesmo, porque não tem como a gente cogitar também uma eutanásia por conta disso, né? Dá pra É. gente insistir um pouco mais, né? Eu acho que assim, o estrago que é muito grande que eles fazem. Exatamente. Isso deixa o estigma dele, Sim. né? É a verdade. fama de mal. Porque eu tava pensando até do Max. O Max, meu irmão irrita muito ele. Fica irritando. E ele fica só rosnando. E ele tá avisando. Rosnando. Aí teve uma vez, ele não gosta de criança. Teve uma vez que as crianças foram lá e ele mordeu uma menina. Minha mãe ficou, o quê? Ele mordeu a meu pai. Não, deve ter ficado irritando ele, com certeza. Criança Porque ele Não, mas fica na dele. Esse meu cachorro que a gente teve que fazer a eutanásia, né? O Billy, o Poodle, ele era chato, mas chato. Ele era ranzinza, assim. Ele era assim, a gente chegava em casa, era 7 segundos de carinho. Ele subia no sofá, lambia, acabou, ele saía. é. E não me vem atrás de mim, porque... Né? E aí também quero mais. entra a conscientização. É. Você respeitar o que Sim, o cachorro sim. tá dando de sinal naquele momento. É. Você tem que estar ciente de que, poxa, eu tenho que respeitar que ele não quer brincar. E Então, pronto. E conhecer um pouco da raça, eu Ah, acho também muito também, importante. também. Porque os poodles, eles não costumam ser cães muito sim. de chamego, sabe? Então é. isso é muito importante. Igual a gente falou, o pitbull é ótimo para criança. Então, eu tenho criança, eu vou pesquisar Sim. Quais quais raças são Sim. melhores para crianças, porque Sim. tem muito disso. Então, mas é o que eu falo assim, é que o Billy, como a gente, muitas vezes assim, a gente não respeitava esses 7 segundos dele, a hora que ele virava as costas, a gente ia atrás dele. E aí, se você pegasse ele no colo, ele já levantava assim, já com os dentes rosnando assim, mas... E algumas vezes, ele mordeu a gente. Só que eu tô falando de um cachorrinho pequeno. Então, A mordida dele não fazia nada. Então, quando ele me mordia, o que eu fazia? Descia-lhe o chinelo nele, pra ele nunca mais fazer isso. Se é um pitbull, ele tinha arrancado minha mão. Sim. E esse que é a questão isso do aí. porte, né? É isso daí. Sim. E aí eles acham que eutanasiando o cachorro vai resolver o problema. Vai resolver, vai. Lógico, mas porque não não é vai o ter mais correto, cachorro. né? Mas não precisa.
é um adestramento, né? É respeitar realmente, que nem o próprio Mufasa, que é um show. Poxa, quando nasce é aquele ursinho bonitinho, mas é uma raça também muito agressiva. Ele é, né? É verdade. Então a gente tá tendo, assim, um pouco até de dificuldade de fazer essa socialização dele. Mas ele já tá muito melhor, né? Já, bem melhor. Então é o estrago que o cachorro faz que deixa ele daquele, esse estigma, né? Tipo um tubarão, pô. Lógico que um tubarão, você vai. A mordida dele. Inclusive, falam que a mordida de um pitbull, ela é equivalente à mordida de um tubarão, a força deles, né? São toneladas ali de força. Eita, isso. Gente, vamos tentar. Vamos tentar andar aqui. Entendendo. Vou seguir aqui com o 3, tá, Fê? Tá bom. Deixa eu ver. Não, a gente já Isso falou aqui sobre essa sim. parte do resgate, né? Você já Sim, os usou. primeiros cuidados. Uma coisa importante, isso aqui é legal. É sobre a adoção. O que a pessoa tem que. Qual que são as recomendações para a pessoa não se empolgar? Eu conheço bastante, tá? Inclusive, o Marley, o meu cachorrinho, ele foi uma dessas aí. Uma pessoa que pegou ele, se empolgou, pegou ele e depois quis dar. Devolveu, né? A sorte é que a gente tava ali prontinho. O Yorkshire, ele é desconfiado, né? A gente tava ali prontinho. O Yorkshire é esperto. É esperto. Ele fez assim, tipo, ele se apegou quando ele era de outra dona. Ele parece que ele já faz um dono reserva. Se essa aqui me abandonar, eu tenho essa daqui. Porque ele pegou a minha esposa e se apegou a ela, assim, de um jeito que quando essa primeira pessoa descartou ele, falou que ia devolver ele pro canil, a gente falou, não, você não vai devolver não, dá aqui ele que a gente vai ficar com ele. Vida, hein? E quando o meu filho nasceu, que ele sentiu, né, eu contei a Ele te questão abandonou? eu contei a questão do abandono meio superficialmente, né, mas assim, ele começou com ciúmes quando ele tava na barriga da minha esposa. Ele já sentiu. Eles sentem. Então assim, A gente chama isso de imprint, sabia? Ah, é? Então tem. E é por uma pessoa, normalmente, né? Um da casa. Então, É tipo ele a se matilha apegou. Do crepúsculo mesmo? É isso que acontece. Ele se apegou com a minha irmã. Ele se apegou com a minha irmã. É como se fosse a matilha, ele pega uma pessoa, como se fosse a matilha pra ser a dona, a que Exato. manda tudo. Exatamente. Então, e aí foi que ele colou na minha irmã lá. E assim, hoje, às vezes a gente chega lá e fala, vamos comigo pra minha casa. Ele já olha pra minha irmã, já. Ele Não fala, tá quero, querendo não, me levar. não. Socorro. A parte da adoção, eu tenho duas opiniões em relação, tanto à adoção quanto à compra de animais, seja ele gato ou cachorro, mas é mais sobre o cachorro mesmo, né? Pra pessoa adotar, se ela quer um vira-lata, ela vai estar, ela pode pegar qualquer tipo de personalidade. E predisposição genética, Sim, né? tudo. Então, assim, se ela tem que estar consciente de novo de que se ela quer um vira-lata. Podcast, né? É isso aí Sim. mesmo. Ela pode aí ter surpresas no meio do caminho. Nisso, lógico, todos os cães merecem um lar, então eu sou super a favor da adoção, lógico, para qualquer um. Mas eu também sou a favor da compra no sentido que não daquela pessoa que vai fazer aquelas matrizes que só serve para procriar e a cachorra não tem uma água limpa, não tem um banho, não tem nada disso daí, não. O que eu sou a favor por exemplo, o labrador que a gente tava falando, ou o golden, né, que eles são super dóceis com crianças e tal. Para trabalho, cães de serviço, você precisa ter um animal que tem que ter o que você quer. O que eu posso dar, né? Previsível, né? Eu não posso ter um cão que é muito hiperativo, né? Ou que tem um tamanho tal, não sei o quê. Então eu preciso de um cão que seja assim, 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 assim. E eu quero desse. Aí sim, você vai procurar um canil e vai comprar. Mas na adoção, já é lógico. Eu vou pender ali pra, né? Vai pra adoção. Então é bom, é adoção responsável, é saber que tá realmente adotando, seja de raça ou não, né? Ciente de que pode acontecer várias coisas, vários imprevistos. Acontece muito abandono. Por isso até que muitas ONGs, quando faz feira de adoção, elas cobram um valor, porque só no fato de cobrar, a pessoa já fica com meio assim, não vou devolver, porque, pô, a gente tive que pagar pra adotar o cachorro, então eu não vou devolver. E isso parece besteira, mas isso diminui a quantidade de devolução dos cães. Nossa.
Eu conheço alguns lugares que eles fazem pagar, inclusive, se o animal foi castrado, pagar uma taxa da castração, enfim. Acaba voltando pra ONG, né? Lógico. Eu acho que o mais importante, assim, da adoção e da compra também, né? Nos Estados Unidos, eu tava vendo esses dias um podcast, inclusive, eles estavam falando sobre isso. Os veterinários de lá, eles recomendam fazer uma poupança pra guardar dinheiro pro cachorro. Então, ó, você comprou um cachorro, na primeira consulta, o veterinário orienta. Isso eu peguei muito pra mim. Nossa, muito legal Vai isso. guardando um dinheirinho, porque lá não tem tanta essa febre dos convênios quanto tá aqui, né? Então, vai guardando tanto por mês, porque vai chegar ali nos 7 anos, o animal já é idoso, você vai ter uma reserva, porque a gente nunca sabe, né? Então, acho que é preparo financeiro, primeiro, tá? Não, a gente não tá falando aqui do animal que a gente faz mêsversário, tá? A gente tá falando assim, um banho ali todo mês ou a cada 15 dias. Do básico. Exato. Do básico. Ração de qualidade, vacinas importadas e um check-up ali todo ano, né? Vamos falar de um animal jovem. E preparo psicológico. Eu acho que isso é o principal então. também. Porque Pega um cachorro grande pra um apartamento. Poxa, tem também. que passear com o cachorro 2 Exato. vezes por dia. saber que, né, se o cachorro vai latir, se os vizinhos vão estar ok com isso. Se você a viaja casa bastante, aceita. a pessoa viaja bastante, tem que Exato. deixar. Se a pessoa trabalha, poxa, mas vai deixar o cachorro sozinho por quanto tempo? Sim. Né? Então, assim, tem toda uma questão. Geralmente é feita uma entrevista com as pessoas pra saber realmente ali, né? O que Tô que. me sentindo menos pior ter comprado o Max agora, porque eu pensei em tudo isso, Eu tá? acho que Sério, é sério. Eu sou contra a compra. Eu o que a brinquei. Cláudia falou, Eu sou a gente- contra o abuso disso daí. A única forma da gente ter uma previsão de como vai ser o comportamento do cão é a raça. É sabendo né? da raça. Porque o vira-lata nada mais é do que a mistura Mistura. de várias Sim. raças, né? Então, assim, mas o que queima muito essa questão da compra, principalmente no Brasil, acho que é o único lugar que é assim, é a questão dos canis clandestinos. Gente, é de dar dó. A fêmea acabou de terminar de amamentar, entra no cio e já é entra outra. outro. E a gente pega aquelas fêmeas magras, com pulga, às vezes falta de pelo. Tem alguns Instagrams que publicam, tumores, né? Eles falam né? assim, ó, o cachorrinho que você tem aí no seu sofá é cria disso aqui, ó. E mostram as fotos. É de dar dó, assim. A gente pega muito caso, né, de matriz que vem de resgate e é... Ah, Margot, né? Ah, é verdade. Eles estão com um caso lá de uma. Ah, é linda ela. Ela é uma Uma fofinha. Golden de Quebrou o 50 quilos, quebrou o cotovelo e caiu da cama, quebrou o cotovelo. Ela veio de um resgate, ela era matriz, serraram os dentes dela. Gente, eu fiquei besta. Um labrador é um doce de cachorro. Pra que fazer isso? De serrar o dente pra não morder forte, sabe? Eu já tinha visto também outro caso, também com o labrador, mas faz bom tempo atrás. Inclusive, ele também era surdo. E aí ele resgatou e ela era matriz também. E é uma fofa. É uma, nossa. E hoje em dia tem uma delícia. vida Uma delícia. de madame, né? Tem, enorme, Ai. linda, linda. Ai, gente. Bom, vamos seguir. Vamos tentar fazer o máximo que a gente consegue aí, Fê. Vamos falar sobre um bloco 5 aí, sobre Tá, o importante. projeto, né? Você estava falando antes sobre essa separação em grupos, que você coloca alguém responsável pela parte financeira e tudo mais. E aí a gente vai falar um pouco como manter esse projeto funcionando. E quais são essas fontes de apoio que você tem aí? Então, né? Muita coisa pra mim é a primeira vez, tá? Muita. Tudo funciona com recursos próprios, né? Você vem de uma família muito rica, né? Seria um sonho. Eu tenho a minha fazenda com vários lá, você nem sabe, meu. Onde você deixa os cachorros, inclusive, Sim. né? Cada um, inclusive, tem a sua baia com banheiro, quarto, cozinha. Tem uma pessoa pra cuidar de cada um, assim, tá? Né? Tipo Ana sonho. Hickman. Mas voltando à realidade, Então, voltando pra cá. sonhamos. Volta. O despertador tocou. Até me perdi da pergunta. O sonho volta. Como que funciona essa questão, né, As fontes de apoio, como manter o mesmo, projeto funcionando. Então, é tudo muito a primeira vez. Tem muita coisa que é a primeira vez. Então, algumas coisas que a gente já errou, a gente já tá consertando. Eu, pelo menos, né, tento consertar. Então, as fontes é doação. Doação, seja o que for. Você pode doar, lógico, em dinheiro, você pode doar o seu tempo tratando, cuidando, dando carinho para algum deles, fazendo uma Dando um lar visita no temporário. hospital, dando um lar temporário. Você pode ajudar num transporte.
Eu preciso levar meu cachorrinho numa consulta. Você pode, né? Num transporte, pode ser. As pessoas falam muito Doação assim, de sabe? ração, né, Clau? Tudo. As pessoas acham que o cão e o gato vivem só de ração. Então tem muita gente que acha que, eu vou doar um pacote de ração. E aí não é só isso que a gente precisa. A gente tem muita coisa que a gente gasta, né? A gente tem muita doação, hoje mesmo, né? Consegui doação, por exemplo, para rapariga de... Seringa. Rapariga. Quem é do bairro aqui, quem é do bairro vai se ligar quem é. E aí eu consegui... Toda vez que eles falam esse nome, a gente ri do mesmo jeito, mesmo sabendo do que se trata. E o pior é que eu fiquei sabendo essa semana que o nome dela, o primeiro nome dela era Piriguete. Nossa, piorou, coitada, né? Era melhor ter ficado no Piriguete, né? Tava menor. E aí, assim, a ajuda, ela vem de todos os lugares possíveis. São vários tipos de ajuda que a gente pode ter. Desde também, que nem agora que a gente está encaminhando para virar uma ONG mesmo, que é burocrático. Desde um advogado que vai fazer isso gratuitamente pra gente. Muita gente fala assim, mas a pessoa é rica, que nem eu, né, Saula? A pessoa é rica, ela vai lá, compra uma ração ou faz um Pix de 300, 400 reais. Pra ela é fácil fazer isso, então tá tudo bem. Teoricamente é fácil. Mas aquela pessoa poderia pegar esses 400 reais e gastar com ela na balada. Ela podia comprar alguma coisa pra ela, mas não, ela tá conscientemente doando aquilo que ela podia usar pra ela, pra ajudar a gente. E a gente tem casos onde realmente as pessoas fazem boas doações. Infelizmente, a caminhada que a gente fez, as pessoas acharam que a gente ganhou rios de dinheiro e meio que pararam com as doações. Esse mês a gente não teve praticamente nada de doação. De dinheiro, que eu tô dizendo, né? Então, a gente tá aí vendo de fazer mais eventos, né? Começar a estudar o caso de fazer shows, bingos, enfim, o que der pra gente fazer, bazar. Eu tenho, como eu trabalho com audiovisual também, né? E eu faço edição de imagem e tal, então eu monto as artes também. E coloquei caneca, sacochila, ecobag. Rifas, né? Tem as rifas, né? Também. É que eu odeio rifa. Nossa, eu não sirvo pra vender rifa. Eu fiz as duas, mas. Eu nunca gostei de rifa, sabia? Não gosto. Eu fico até meio sem graça, porque tem muito amigo meu que às vezes fala, vai ficar sabendo agora que eu não gosto de rifa. Eu também não gosto. Mas, e aí eu coloquei esses produtos porque eu pensei assim, a pessoa, ela vai ter um mimo do cachorrinho, do pet dela, e vai estar ajudando a gente. Sim. Né? Então, aí a gente tem alguns produtinhos aí, e aos pouquinhos eu vou colocando, né, algumas outras coisas. No caso da rapariga e do Mufasa, que foram dois casos que a galera se apegou bastante, né? O do Mufasa foi porque foi muito intenso, foi um resgate muito tenso, e a estadia, muita gente, rodou muito, né? A galera pedindo ajuda. E o da rapariga, porque muita gente conhece ela e cuidava dela também. Levava ração, levava caminha, não sei o que, muita gente conhece. Então eu fiz também a caneca deles, pra galera que quiser. Tem música, né, Cláudia? Eu fiz música ontem pra ela. Só. Então vamos cantar a música. Não, peraí, vamos cantar? Eu coloco aqui o... Ficou linda a música, é emocionante. Porque eu tive que apelar pra adoção, né? Então, adoção não, tive que apelar no pedido. Uhum. Aí, às vezes, a gente tem que apelar para emocional mesmo. Então, assim, é complicado a gente tentar apelar. Parece que a gente tá trapaceando, né? Mas não é, porque às vezes é isso. A pessoa tá quietinha, desligada ali na dela, e aí pega no emocional aí que ela vai. Opa, peraí. um pouco sobre isso, porque é engraçado que as pessoas, elas têm também isso com o cão, elas se identificam com um caso e elas ajudam aquele caso até o final, mas aí tem outro caso que às vezes ela não se identifica e não ajuda tanto quanto ajudou o outro, sabe? Então, também nem todos têm a mesma chance, né? Eu sou daquela que fala pro pessoal, olha, eu vou cuidar do caixa principal, que é o caixa para emergência que a gente tem. Então, se aparece alguma emergência ali do nada, tem o caixa principal. Aí tem os grupos, né, que eu falei pra vocês. Cada um tem o seu caixa, é sua meta no mês. Porque o abrigo custa X, então, a não ser que aconteça algum imprevisto, aí a pessoa vai lá e joga no grupo, esse mês teve uma vacina pra tomar, esse mês teve um remédio que precisou e tal. Ela vai lá e avisa. Então, nesses grupos existem uma meta. No grupo principal não tem meta. Então, ali a gente tá sempre precisando de Pix. Ou, né, seja o que for. Doações. Como que faz, por exemplo, se eu quiser fazer uma doação?
Aí Ai. você pode entrar no Instagram e pegar o meu contato, ou você pode entrar no Facebook, lá no grupo. No grupo do WhatsApp. O Pix nosso é o e-mail, Fica lá no sospauliceia@gmail, fica lá no Instagram. Depois a gente vai, vocês vão divulgar, a gente vai poder falar direitinho. Vamos pra esse aqui. Esse? Sério? Ele Sério. deu uma risadinha, Tá eu bom. acho que vai vir alguma coisa, né? Não, é porque a gente vai ter que dar uma acelerada aqui, senão... Não, A- é meia-noite de hoje. A gente, eu tava vendo aqui, né? Eu falei assim, bom, a gente tá no bloco 3 aqui das nossas anotações. Já falamos pra caramba. Eu falei assim, bom, daqui a pouco a gente tá indo pra 2 horas. Aí eu tô olhando aqui, tem bloco 10. Falei, caramba, meu. Não, eu tô falando pra você, tem muito assunto. É que tem muito sério, assunto, tem muito assunto. Engloba muita coisa. É. Eu falei que eu coloquei no roteiro, fiz bonitinho. Olha aí, tomando comida de Não, rabo. mas é que aqui eu realmente Ficou. vai surgindo muitas coisas que estão Sim. fora daqui, então a gente tá enxertando aqui. Mas a gente conversa, vai ter resenha depois de novo, a gente Sim, vai poder com falar certeza. bastante Parte dois, coisa. três, Tem. Eu acho que é A bem gente bacana. pode entrar em outros assuntos Sim, mais sim. específicos, Sim. né? Uhum. Vai, Fê, comanda aí. Tá, vamos no nosso quadro de polêmicas, que é o mito ou verdade. Então eu falo algumas frases e vocês vão argumentar se é mito ou se é verdade, ok? Não. O primeiro, pra mim, assim, é um pouco verdade, porque eu tenho medo. Então é sobre gatos, porque a gente não falou sobre gatos hoje, né? Então, gato é traiçoeiro e não gosta de carinho. Não, mito. Muito Total. mito. Nossa, muito mito. Não, Mito. total. Não. Vocês já Quer fizeram? discorrer ou porque a Pode gente tá falar. falando, Pode né? falar. Gato antigamente era também, né? Gato ficava na rua, né? Então, realmente, gato de rua. eles Antigamente, são gato mais era pra ariscos, caçar né? rato, né? Exato. Sim. Hoje eles têm são medo. mais ariscos. Hoje em dia, se eu te mostrar o meu Gato gato. Nutella. Porque o meu gato também me abandonou, tá? Ele me trocou pelo meu marido, é verdade. Pronto, aí, ó. E foi amor à primeira vista, assim. O meu gato, ele tinha muito medo de... Ele foi resgatado, né? Eu peguei ele da rua com 4 anos. E ele tinha muito medo de homem. A minha casa, quando tava reformando, entrava homem, ele se escondia. E quando ele viu meu marido, ele subiu nas costas dele aqui, ó. E se esfregava, assim, ó, nele. Eu tenho um vídeo até hoje, eu mostro pra vocês Foi depois. escolhido. Na verdade, quem escolheu foi o Ele gato. não- A gente briga, vai dormir com ele. É ele agora. Eu sou só uma Ela quer dos visitante na cachorros minha só. casa, entendeu? Então, assim, de verdade. Não, eles são bem. Ele é bem. Eles são carinhosos. A minha gata, ela é um pouco. Ela não é daquela que quer carinho, que deixa pegar no colo e tal. Ela não é disso. Mas quando ela vem pra cima da gente pedindo carinho, aí é. E uma coisa assim, pegando outra que não está na lista aqui, mas é outra. Viu como rende? Pois é. O gato gosta da casa, o cachorro gosta do dono, o gato gosta da Isso casa. é um pouco verdade. É, sim. é. Eles É, são né? territorialistas, né? Mas é porque o gato, ele é de rotina, né? Eles estão. Tanto que às vezes sai da rotina, o gato fica doente, E né? eles O são estresse. bem dependentes também, né? Então. Então assim, se eu tenho um gato hoje na minha casa e eu mudo de casa, a tendência é que ele não queira ir embora, que ele queira ficar. Na verdade, assim, ele vai querer ir com vocês, porque eles têm o apego, sim, mas você precisa fazer todo um preparo. Hoje em dia a gente tem medicações pra isso, manipuladas, inclusive, que a Uhum. gente pode se preparar. Então, ninguém muda de casa de um dia pra noite, né? Então, pelo menos uma semaninha ali antes, procurar um veterinário. A gente entra com algumas medicações, que não dá pra falar o nome, né? Mas são medicações que vão aliviar esse estresse e evitar, porque eles adoecem. Macho, principalmente, eles obstruem, para de fazer xixi, e é bem, bem grave mesmo. Então dá pra gente fazer um preparo pra isso, né? Até pra passar no veterinário, às vezes a gente recomenda essa medicação de preparo, porque o próprio fato de sair de casa e ir até o veterinário é um fator É um estresse. estresse. Eu tenho uma cliente minha, inclusive, que ela é terapeuta floral. E ela ela usou florais pro gato por conta da questão da mudança Do de estresse, Uhum. né? do E estresse, melhora né? muito, viu? Uhum. Muito mesmo. legal. Bora, Fê. Beleza. Próxima frase é: se eu der comida pro cachorro da rua, ele vai me seguir pra sempre. Pode ser verdade. Pode ser, então. Pode ser que sim, pode ser que Pode ser não. verdade. Você já ouviu falar daquela coisa de cachorro magro? Quando você vai na casa da pessoa, você come rapidinho e vai embora? Vou fazer igual cachorro magro. Tem cachorro que é assim. Sim.
mas tem aquele que realmente fica também. Como também ele fica não só pela ração, ele pode ficar por N motivos. Ele vai te seguir por N motivos. O imprint, né? Então, eu peguei agora recentemente uma vira-latinha, mas que tem um pincher ali no meio, que é bem orelhudinha e tal, que ela simplesmente estava no Alvarenga, ela é mãe da professora do meu filho, da creche. E ela tava andando na rua e a cachorrinha simplesmente seguiu ela até a casa dela e entrou e achou que era, né? Ah, meu Deus. E aí ela veio pra mim, aí eu consegui depois a adoção dela. Porque ela tava com uma outra cachorra que tá com aquela com engradado na patinha lá, e aí ela não consegue cuidar de mais uma. E aí veio pra mim. Então, assim, não necessariamente precisou da ração. Né? Ela só entrou. Abriu a porta. Teve um caso uma vez que, inclusive, eu tava aqui perto do estúdio aqui, né, numa casa de uns amigos, e eu moro lá perto do Fausto, né? E aí eu tinha um cachorro, mas a gente tava conversando na rua, e ele chegou, ficou perto da gente, sentou do nosso lado, aí a gente começou a conversar com ele, fazer carinho nele, e aí ele se sentiu bem. A hora que eu levantei pra ir embora, ele foi embora comigo. Mas assim, Ele foi andando E comigo. assim, e aí mas você às vezes fechar a não porta é na a cara ração, dele né? depois. Não, é o carinho. Mas ao mesmo tempo acontece o contrário. A gente tinha uma cachorrinha resgatada, eu e a minha sócia, né, a Júlia. A gente trouxe da outra clínica que a gente trabalhou. E ela era de rua e ela queria ser de rua. Ela dava um jeito de fugir, ela escalava a parede pra fugir. E ela, Desses resgatados de Santo só que André, ela voltava sempre, teve né? uma delas que não teve, ela foi pra rua. E a gente levou 2 meses pra conseguir E pegar eles ela. não se adaptam, Agora não não, adianta. Ela é da rua e quer ser É da a malandragem da entendeu? rua. É a malandragem da rua. Se deixar, agora ela tá em casa, mas se deixar, ela vai embora. Dá tchau. Só volta pra comer. A gente passava cada vergonha com ela, porque ela fugia e aí as pessoas divulgavam nas redes sociais e a gente, não, ela tem dono, né? Só que ela não Ela quer. não tá muito afim do Exato. dono. A gente, uma vez, ela fugiu aqui, porque ela veio pra cá com a gente, né? E aí, a gente rodou a madrugada inteira atrás dela e ela tava ali perto do Boteco da Vila. Do lado tinha uma rodinha, assim, né? De uns homens conversando, tomando cerveja, comendo churrasquinho. Aí comiam, dava pronto. comia, dava gordurinha pra ela, ela tava em casa. Baladeira. Você chamava ela até virava assim, ó, tipo, Quem é você? juro. É, Conheço. Safada. exatamente. Mas é. Ai, meu Deus. Ai, vou fazer só Próximo. mais um. Castração faz mal? Não. Não. Mas Imagina, existe o período certo para castrar, né? No Brasil, a gente precisa pensar no controle populacional. Mais uma conscientização. Porque aqui é uma forma de a gente evitar, né? Filhotes que nascem e não tem para quem doar, enfim. O que a gente recomenda, fêmeas, principalmente, é esperar pelo menos o primeiro cio. Mas fazer mal é uma questão de precocidade, né, que a gente fala. Então, mas, por conta do controle populacional, às vezes a gente não pode nem esperar o primeiro cio, né? Tem casos de, por exemplo, eu já Os atendi cachorros, acho que 1 ano também, né? Que é mais pra indicado. porte grande, a gente aconselha esperar pelo menos 1 ano. Mas a gente tem que levar muito em conta a questão do controle populacional. O que é o fazer mal, que o pessoal fala, né? Então, a gente tem casos, às vezes, de incontinência urinária, principalmente em fêmeas. A gente tem casos Tá de... falando que é a consequência da castração? Consequência. A gente tem casos de aparecimento de alguns tumores, principalmente ósseos, em cães de porte grande castrados antes de 1 ano. Esses são os malefícios, né? Mas Mas também isso- não é em todos, são Não, exceções. Mas isso é feito muito cedo, porque há 10 anos atrás se fazia castração pediátrica. Então, cães de 45 dias, 60 dias castrados. Hoje em dia é considerado Nossa, maus tratos. muito pequenininha. Muito. Entendeu? Então a gente tá falando de um exagero. Agora, passando no veterinário, indicação veterinária, ou às vezes, né, um resgate que já vem castrado, são só benefícios. Evitam muitos tumores, muitas doenças que matam. Então, na verdade, assim, é um A piometra, nossa malefício senhora. contra 1 milhão de benefícios, né? E o inverso aí, essa questão de tem um tempo máximo pra castrar? Não Não, existe máximo um tempo não. máximo, Não, Máximo não. Mas se castrar muito tarde, pode Exato. fazer mal? Pode. Em machos, tumor de testículo
próstata, e aparecimento de tumores em outras partes do corpo, né? Que Na podem ser patinha, por hormônios. Pode estar ligado, sim. Mas você sabe que o Yorkshire não é tanta predisposição, né? A tumores ósseos. Mas eu acho que pode também acontecer, tem. né? Eu acho que não é nem também tantos malefícios de não castrar. É que o cachorro mais idoso, assim como a gente, metabolismo é diferente. Exato. Então, eu acho que as chances de dar errado do cachorro realmente ir a óbito é maior. Também, obviamente. Né? Porque mas o seu cachorro não era anestesia e tal. castrado? Não, a gente castrou ele acho, com uns 4 anos. Ainda é uma idade boa, tá? E fêmeas também, né? Tumor de mama, principalmente, e aparece acima de 1 ano, já existe uma chance aí. Eu fiz o meu trabalho da faculdade sobre isso, inclusive. Então, bem rápido, assim, castrando até 1 ano, a chance de tumor de mama de não ter, né? É de 86%. Aí vai caindo de 20% em 20% conforme vão passando os anos. Então, aumentam as chances a cada ano que passa, né? É muito rápido. Então, na realidade, pode castrar, mas quanto mais tarde, pior né? Pode. Vamos dizer Os assim. riscos são maiores. Exatamente. Então foi o que eu tinha ouvido também, né? Mas na verdade eu queria era que ele cruzasse, né? Pra ter um filhotinho, né? Isso é um mito. O pessoal fala, mas ele já cruzou. Então não vai ter nenhum problema se eu não castrar. Eu já ouvi. Mito. Eu já ouvi isso É também. mito. Ou a fêmea, né, que já teve uma cruza, não vai ter problema. Deixa ela cruzar uma Exato. vez, que aí não Não tem precisa. problema, não. Eu já ouvi Isso falar é muito mito. isso. É mito. Eu queria. Posso fazer a última aqui, Fih? Pode. Animal de rua é problemático demais pra para virar pet de família. Não. Pelo contrário. Eu sempre falo do olhar de agradecimento que um animal resgatado tem, né? O carinho que eles têm, assim, é uma gratidão, né? Eu tenho Parece vontade que eles de até agradecem. chorar de lembrar, assim, porque eles te olham com um olhar de gratidão. Óbvio, eu tenho os meus, né, que eu tenho resgatado e tenho o meu, eu tenho um Spitz, né, que foi comprado. E, obviamente, ele tem um amor surreal por mim, mas o resgatado... Eles têm um fiapo lá que foi resgatado, que é maravilhoso. Nossa, Eu falo que ele é o pet e ele tem influencer. tradução, inclusive. Ele é o pet influencer do lado a lado. Fiapinho de manga. É o fiapinho de manda lindo, Ai, meu lindo. Deus. A gente fala que ele tem tanto amor que ele quer entrar dentro de você. Ele não quer só estar do seu lado, assim. Ele quer entrar dentro de você. O meu muito é assim amor. também. O meu muito macho amor. também é assim. Ele não é um resgatado, mas é um vira-latinha que veio de uma mãezinha que foi resgatada. E ele também é assim, chega a ser inconveniente. De tanto amor. Mas, mais uma vez, a palavra, né, do podcast conscientização. Porque vai vir com traumas, às vezes, igual o Pitbull, agitado. Então, exige um trabalho, né? Que é o que a gente fala, conscientização na hora de adotar. Então, às vezes acabam devolvendo depois de uma adoção justamente por conta disso. Não estava preparado para um pet, principalmente matriz ou um cão de maus tratos. Sim. Vai vir com traumas que exigir, às vezes, anos de trabalho e às vezes não passa. Mas um problema também dos adotantes é querer que o cachorro seja perfeito. Sabe? Às vezes o cachorro tem um probleminha bobo de saúde, bobo assim, né? Alguma coisa boba e eles já não querem adotar. Por né? conta desse Por detalhe, conta de né? alguma coisinha besta. Se você, por exemplo, vai colocar seu cachorro aí que tá sem uma das patinhas, eu não quero porque vai dar trabalho, ele já é o motivo, sabe? Eles acham que vão encontrar o cachorro perfeito, o gato perfeito. E não tem isso, não existe. Nem filhos perfeitos, Pois né? é. Imagina um animal, né? Vai lá, Fê. Bom, agora a gente tem o nosso momento de todo podcast que chama Indica Pauliceia. Então, para vocês deixarem uma dica, indicar aí pode ser indicar um livro, um filme, um restaurante pet friendly, Meu Deus. uma clínica parceira de vocês. Eu acho que, Isso você eu acho que fez. vocês devem ter um livro ou um filme para indicar para o pessoal ter essa conscientização sobre. É difícil. Nossa, é difícil, né? porque Falando sobre isso, né? Filmes e novelas, essas coisas que tem pet como um assunto, é coisa mais sentimental mesmo, né? Então, para conscientização, eu acho que não seria. Eu não sei falar Eu alguma acho coisa. que nunca vi um filme sobre isso. Dá pra gente O que pensar. dá pra. Não, então fazer. Né? Dá pra- Fazer um documentário.
Ah, tem alguns pontos. A gente poderia pegar filmes e alguns pontos de algum filme. Por exemplo, Para Sempre ao Seu Lado. Nossa. Do Akita, que ficou anos lá esperando, o cara não tem, né? Todos os filmes que eu evito assistir. Não, vai então, indicar esse daí. agora. Depois que eu assisti. Você não assistiu esse? Nossa. Ai, é Depois que maravilhoso. não, então, eu assisti o Marley e eu. Também. Marley, eu chorei, choro Ah, não. eu chorei assim, eu chorei de um jeito que eu falei assim. Que eu falei que até com vergonha da minha esposa. Eu falei assim, meu, ela deve estar pensando que um cara que eu eu choro casei. sempre. Aí o que que eu fiz? Aí o que Não, que eu não fiz? tem Quando como não esse chorar. Sempre ao seu lado eu vi a sinopse, eu falei, não vou assistir Não, não. Assisti não, é. Não É maravilhoso. Também. É assim, dá dó porque quem morre não é o cachorro, na verdade. Morre depois, né? Quem morre primeiro é o dono. Mas assim, no começo do filme que ele leva o cachorro pra casa e a mulher não quer o cachorro, né? Já vou dar spoiler aí, ó. Eu já tô triste. Quem não assistiu já sabe. Ficando triste. Alerta de spoiler. Igual o Marley e eu, né? A Pula mulher aí, ó. também não queria, né? Então, e aí chega uma hora que ela vê que o cachorro tá se dando tão bem com o dono, que é eu esqueci o nome do ator que faz. Richard Gere. Richard Gere. Que no mesmo momento ela toca o telefone e era uma pessoa que queria adotar. E aí ela tá vendo ali pela janela o marido, né, brincando com ele de boa, assim, tá se dando super bem, e ela desiste. Porque ela percebe ali que tem um amor tão Sim. grande que acabou fazendo mais o bem do que, né, o gasto Sim. e tal. Então, eu acho E que esse isso aí filme seria mostra bacana. muito essa gratidão, né? Que eles têm, porque ele Não, nossa, é um sensacional. cachorro adotado, né? ele é... O Marley e eu já é uma coisa também de conscientização no sentido de gastos que esperar com de um os veterinários, cachorro? Exato. Né? Exato. você acha Também. que você tá pegando, às vezes, um cachorro de uma linhagem maravilhosa, e aí sai um ali com um defeitinho ali, né? É que a raça na já é produção. assim também, né? É. E aí, ele, lógico, ele pode fugir um pouco da curva. Sim. E pode virar um Marley da vida. O Marley, ele inclusive, eu já ouvi falar que ele é meio que visto como se ele fosse um cachorro autista. É que não existe o Aham. autismo no mundo canino aí e tal. Mas é mais ou menos isso, a hiperatividade, Sim. né? Aquilo de certos lugares, assim, específicos, enfim. É essa conscientização de você também saber o que você tá adotando. Saber o que... Mas agora, não E sei o acho que que eu a posso questão adotar. da doença também, né? De levar no veterinário, ver que eles vão adoecer. Aí teve a eutanásia também. Teve a questão da eutanásia. Aí teve isso daí Então, é uma eu coisa. acho que o filme, ele se eu posso usar essa palavra, normaliza muito bem isso, né? Que é o que eu acho que, assim, por exemplo, se a gente tivesse assistido Marley e eu antes do Billy, minha irmã tinha economizado aí uns milhares de reais Sim. que ela gastou aí, Então, porque e aí, é essa consciência de que, meu, chegou no limite, não dá Sim. mais, ele e tá na sofrendo. verdade, assim, entendeu? a gente tá tão acostumado com esse prolongamento de vida que teve do cão, que a gente acha que eles vão viver pra sempre. A minha né? vontade. A minha fez 15 Mas eu anos. falo também, a minha avó, antes dela falecer, ela ficou 2 anos no hospital, só o corpo e respirando, Paliativo. assim. Sim, A minha então. mãe é médica, né? E a minha mãe fala, ela fala, eu queria que existisse a eutanásia, Aham. porque eu faria. Porque assim, a gente vê a pessoa definhando mesmo e Sim. não, a gente não tem essa Aí opção, entra o filme né? Como Eu Era Antes de Você. A gente... Né? Já é outra coisa. minha mãe fala, se eu pudesse, A eu gente ia tá lá e fugindo desligava tanto tudo. Não, mas são coisas. tô Eu vi brincando. acho que foi um artigo na internet falando sobre o quanto é saudável para os cachorros, o tanto que eles têm vivido. Se realmente. Ah, são esses dias, né? Eu vi Foi. também. Exatamente. Uma coisa que eu aprendi. Eu sou uma pessoa péssima pra luto. Eu não sei lidar com o luto de pessoas próximas a mim, né, enfim. Melhorei um pouquinho com terapia, mas ainda assim eu sofro demais. Então, assim, a minha fez 15 anos no começo do mês, tá até aqui a fotinha dela. Nossa, o dia que ela se for, foi meu pai que deu ela pra mim, enfim. Não sei se eu vou chegar ao ponto da eutanásia. Mas, é um amor, assim, que eu não sei nem como falar, como medir, né, que a gente pensa. Você tem 2, né? Eu tenho 4 cachorros e agora 2 gatos. Meu Deus do céu. É que Iguana. Você uns tem que- 2, né? Uma iguana. Um meu, né? Que eu tenho 2 que estão com a minha mãe, né? Um deles eu Uma iguana. peguei amarrado na... Uma tartaruga. na árvore também. Um beta.
Nossa, a veterinária do Max é assim. Ela tem não, tartaruga, se eu pudesse, eu tinha mais. É que meu marido me periquito, segura, né? tem cachorro, Eu moro tem num 8 apartamento de 40 metros cachorros. quadrados, imagina, né? Não, é aquele apartamento que você entra na porta, você vê tudo. Mas o último que eu peguei... Ó, vou te apresentar minha casa. Então, abre a porta, pronto. O último que eu peguei, ele também amarrado na praça, né, na árvore. Ele tava castrado, inclusive. Acho que castraram pra, tipo, vou castrar e abandonar. E a gente fez uma feira de adoção no hospital esse dia. E ele sobrou. E desde a hora que eu cheguei, eu bati o olho nele e eu... Apaixonou. Ficou E só aí eu falei pra esperando minha ele mãe, não ir mãe, leva, embora. lar temporário, né? A gente vai achar um dono. Tá lá, 3 anos já, lar temporário. E virou, né, dela. Não, o meu medo é esse, viu? Porque só esse ano eu dei 5 lar temporário. E E ficou. acabei de pegar um hoje também, que castrou lá e tá comigo, vou ficar com o pós dele lá em Eu casa. só não dou lar temporário por causa do Max. Porque o Max Não se adapta, né? não consegue. Os Ele não meus chega já, perto coitado, dos os meus já cachorros. tá. Olha a minha cara, ai, de novo? Trazendo Pô, esse de novo. mano. Caramba, meu, vai dividir a atenção de novo. Gente, infelizmente, estamos encerrando, estamos chegando ao fim. Aí o pessoal tem que Nossa. fazer. Porque tinha tanta coisa pra mas falar. Não, Tinha tanta coisa pra falar, mas tem, infelizmente. a gente tem não- coisa pra tem. falar, É. tem muita coisa. Não, a Cláudia eu sei que ela é bem metódica, ela vai anotar tudo que a gente não falou aqui pra gente falar no próximo, vai ficar guardadinho lá. Mas eu queria agradecer vocês mais uma vez. Vocês olhem para aquela câmera ali e passem todos os contatos, né? Como ajudar, como fazer parte do grupo e depois a doutora Marcela fala também. Certo. No Instagram. Essa aqui, ó. Essa aqui, tá. No Instagram, a gente tem lá, então, qualquer rede social, na verdade, né? Tanto o Instagram quanto o Facebook, SOS Pets Pauliceia. Pets, no plural, né? SOS Pets Pauliceia. Instagram e Facebook. No Instagram a gente tem o Linktree, então ali você pode acessar os grupos que a gente tem, né? Dos animais separados, que a gente contou aqui, e do grupo principal. Então, pode fazer parte já através do Instagram. Lá também tem nosso contato, né? Que aí, no caso, vem direto pra mim. E é isso, assim. Mas a gente tá também vendo bastante gente de boca a boca, né? E aí, passar graças a Deus, tá fluindo bem. E pro pessoal que assistiu o episódio aí e quiser fazer doações, como que faz? Entre em contato comigo, a gente vê o que é que a pessoa pode doar. Se for em dinheiro, a gente tem o Pix, que é o e-mail da SOS, que é sospetspauliceia@gmail.com. Se for doação de caminha, casinha, essas coisas, a gente também combina, de buscar, né, retirar. E aí a gente redireciona isso para os casos que a gente tem. Né? Mas também, se quiser fazer alguma doação e de repente não souber pra onde for, pode levar para o hospital e eles também acabam. De repente Né? quer doar Legal. em cartão, alguma coisa, né? Não tem, o SOS Pets não tem um ponto físico, né? Não. Então, se a pessoa quiser levar, ela pode levar. A gente Pode. tá, por exemplo, com o caso da rapariga, né? Ela tá internada. Então, se quiser doar especificamente pra ela, vai lá, a gente passa o cartão. Só sinalizar que é pra essa causa que eu repasso pra Cláudia. A gente tem uma comunicação quase todo dia, né? E aí sempre Eu falei que a gente foi casada, vocês estão achando que a gente é brincadeira? Sempre que tem qualquer coisa, eu mando, né? O comprovante pra ela, tudo bem. Eu encho muito o bem saco claro, dela. né? Nossa, Não, eu encho muito o saco da Marcela. Meu Deus. Ela parece ser bem paciente, assim. Até agora. Aproveita e já passa, então, os seus contatos Tá. aí. Do hospital, né? O Instagram é Lado a Lado Animal. E a gente tem a creche hotel também. Não fica na Pauliceia, mas é bem pertinho, é no bairro Suíço, que é uma casa mesmo. E é o Resort Lado a Lado. O meu Instagram é mtertinovet, que é mais para veterinário, é um Instagram novo, mas eu, né, quero postar bastante lá. E do hospital, a gente tem no Instagram tem também, né, o link, então tem o WhatsApp, tem o endereço, tudo que vocês precisarem, telefone, para ligar e ter qualquer informação que tiverem, né, alguma dúvida, alguma sugestão também, né. E eles fazem uns vídeos legais lá. Sim. Eles pegam. Por isso que eu falei tudo que isso eu. a gente tá conversando, às vezes a gente posta meio que como meme lá. sabe? Pra Inclusive, conscientizar. por isso que eu falo que o Fiapo, ele é um pet Ele é. influencer. Porque ele tá Ele em é alguns demais. momentos ali, ele vou ver. aparece. Se alguém quiser o Fiapo também, tá pra doação. Ele tem um Ai, ele é aninho, lindo vamos demais. ver ele, que ele é demais. Eu queria ficar com ele, né?
Mas não dá, infelizmente. Eu sou do Rabito, eu sou apaixonada O pelo Fiapo, Rabito. ele foi resgatado ali na academia, na Gaviões. Ele tava no estacionamento. Ah, eu sei. Quero ver quem é Ele o Fiapo agora. foi abandonado lá. É um fiapinho de Eu manga. quero ver. Só que ele é cinza. É. Ele é cinza, ele é meio Eu falo que cinza. ele é Merle. Ele é Merlin. É mesmo. É uma graça. E é isso. Mas assim, você perguntar aí agora pra galera, tem muita gente que infelizmente não conhece a gente. Teve a caminhada, teve muita gente que não ficou sabendo. Infelizmente a divulgação foi pouca, Podem né? mandar também sugestões, né? De maneiras pra gente arrecadar, né? Algum evento que a gente possa fazer, A gente né? precisa que nem a gente tem ideias de fazer bingo ou às vezes ou talvez um show, vai. Que nem meu marido é músico de flashback. A gente pega uma casa de show, o Bar da Márcia, o boteco da esquina lá, da vila, tudo. E a entrada, por exemplo, fica pra gente e o que a galera consumir lá dentro fica pra casa e a banda também vai ser voluntário. E aí a gente trabalha pra todo mundo ganhar. Vamos tentar. Se alguém tiver aí interesse e tiver uma casa de shows, não precisa ser nada, tipo estância, né? Nem uma pousada. Mas assim, um lugar que dê pra gente fazer aí um evento né? desse, né? A gente pode intercalar. Um mês faz de pagode, outro mês faz de rock, outro mês faz o bingo, né? Arrecada as prendas. E assim, a gente vai ter que ir fazendo, né? Sim. Girar, porque as pessoas também chegam uma hora que cansam de toda hora só dar dinheiro, Sim, dinheiro, né? Isso chega. Não, tem que criar algumas alternativas. Sim, Tem então, dois lados, né? Tá cada vez mais conhecido, que é muito bom, mas ao Sim. mesmo tempo tem cada vez mais animais precisando, né? E aí chega mais Sim. necessidades, né? é isso aí. Exato. Mas tá bom, Certo. gente. Muito bom falar com vocês. Muito obrigada. A gente prometo pra vocês que a gente vai falar de novo, tá? Por favor, tem muita coisa. E eu quero agradecer a Fê por ter me aguentado aqui mais uma vez. Já tá virando rotina já, hein, Fê? Tá começando a gostar, que eu sei, tá começando a gostar. No começo ela ficava meio Ela assim. ia responder, você já nem deixou. Mas é assim que funciona, né? Não posso responder. Então. Segue. Depois ela responde no grupo, eles ficam me humilhando lá, mas tudo bem. Ah, tá bom. Ai, coitado. Gente, eu quero agradecer a todos vocês que estiveram com a gente, né, assistindo até o final aí o nosso episódio. Agradecer mais uma vez pelo estúdio, por ter disponibilizado esse espaço pra gente. Agradecer a Podigital, agradecer o portal Pauliceia News. E agradecer também, em especial, a Formulab. E aí, ó, nosso que patrocinou o episódio com os produtos aí, né, da formulação PET. Entrem em contato, Farmácia Formulab, e conheçam mais sobre o trabalho. Assim como todos os que a gente já divulgou aí, né? Da SOS Pets Pauliceia e a clínica Lado a Lado, né? Então, acessem aí, conheçam um pouco mais sobre isso. E ficamos assim, né? Compartilhem o nosso conteúdo. É muito importante que você curta, né? No YouTube aí. Se inscreve para receber. Pede mais pra gente fazer mais Comente. episódios. Pede o volume 2, 3, 4. Vamos ver aí, ó, tá vendo? Eu não falo nada, mas já que a Cláudia falou isso aí, se vocês ficarem comentando lá no comentário, elas precisam voltar, a gente se sente pressionado. A gente chama de novo. Vai ser um puto. Nossa, muito prazer. Muito bom. E quem comentar, já deixa as perguntas das dúvidas que ficaram ali pra gente falar Muito no próximo bom, episódio. muito bom. Show de bola. Porque tem muito assunto. Tem muito assunto, Muito tem muita assunto. dúvida da galera. Sim. Muito legal, muito bom. Tá bom, pessoal? Muito obrigado. Não esquece de compartilhar aí o nosso conteúdo, compartilha pro amigo, compartilha os nossos cortes nas redes sociais aí também. E bora lá nos ajudar. Um abraço.